Muitos empreendedores têm a ilusão que o sucesso é um número. E se atingir aquele número, ou se eu vender a empresa naquele valor, isso é sucesso. E essa é a grande ilusão. Porque você deixou de fazer o que deveria ser feito em troca de um número. E acho que o empreendedor ele tem que ser realmente motivado pela transformação. Lembra, você pergunta para o empreendedor, que dor que você está resolvendo do mundo? Se ele não souber te responder, ele não é empreendedor. Bem-vindos ao podcast Empreendedora no Divã. Eu sou a Tati Loureiro, psicóloga de formação e empreendedora por paixão. Sou colunista da Vogue Negócios e tenho uma marca de sapatos. E por que essa empreendedora aqui está no Divã? Porque empreender é uma loucura, só com muita terapia para dar conta. No meu divã, recebo empreendedores que desabafam, trocam e nos ensinam como superar esse desafio que é empreender. Vamos começar a sessão? E hoje eu tô com Cris Freire, que é empreendedor, investidor e buscador da consciência. Depois de anos liderando uma empresa no setor siderúrgico, no mercado de ferro e aço, muitas vezes a partir de um lugar mais duro e competitivo, ele viveu uma profunda transformação pessoal. Ele percorreu o caminho de Santiago de Compostela, estudou Vedanta e escreveu o livro Santiago de Compostela, uma jornada do corpo e da mente até a alma. Hoje, ele atua à frente do Amanpuri Family Office e também organiza retiros de jornadas de autoconhecimento para empresários que buscam alinhar sucesso, propósito e consciência. E nas horas vagas, ele ainda encontra tempo para ser DJ. E não menos importante, gente, ele é meu irmão. Bem-vindo, Cris! Obrigado! Intimidade, né? É uma coisa maravilhosa. E, Cris, você saiu do mundo do ferro e aço, né? Para uma jornada de consciência. E eu queria começar entendendo quem era esse homem antes. Porque eu convivi com esse homem. Mas quem está nos escutando só está vendo o homem de hoje. Então, poder trazer um pouco para esse tempo. E se a gente perguntasse para quem trabalhou com você naquela época, como era o Cris no dia a dia? Como tudo começou, né? No final, acabei virando empresário super cedo. Sim. Aos 23, 24 anos, já estava liderando uma empresa que era importante. Que eu tinha um desafio, que eu não tinha margem de manobra e não podia errar. E também tem um pano de fundo que me ajudou muito. Que a gente estava tendo o boom das commodities. Então tudo te leva para frente, para cima, tudo é lindo e maravilhoso. E isso acaba moldando a pessoa que você é. Então, muito novo, muito jovem, com muita energia, também acabou criando muito ego. Então, você percebia que ainda não era um empreendedor, um CEO afinado. Era bruto. E vamos lembrar, né, Cris? Tendo como chefe o nosso papai, que não era uma pessoa necessariamente fácil, né? Exatamente. E eu falo assim, um grande desafio, acho que para uma geração futura, suceder os pais. O herdeiro, na verdade, ele tem um desafio que ninguém imagina. O herdeiro, ele nasce de um lugar que ele precisa suceder uma pessoa que já foi muito boa. Então, esse é um grande desafio do herdeiro. E também o desafio de se descolar da imagem do fundador. O herdeiro tende a copiar, mas quando ele copia os erros também. Se você for um herdeiro que você veio para aprender, você fala, o que eu posso aprender com o fundador, que logicamente tem qualidades maravilhosas, mas que também vai ter suas sombras. E se o herdeiro conseguir ter a consciência de enxergar, isso é bom, isso é ruim, isso eu vou aproveitar, isso eu não vou aproveitar, a jornada melhora muito. Eu vou fazer um aspas, a outra pergunta ainda não foi respondida, mas eu abro muito parênteses, Cris. Como esse é um divã, eu sempre falo assim, tipo, pra você, o que você aprendeu com o papai e o que você falou, cara, isso eu não vou repetir nem a pau? Ele era uma pessoa muito lógica, firme, dura, focada. Então acho que teve algumas coisas assim muito boas que eu acabei aprendendo com ele. E a voz dele sempre volta na minha cabeça para algumas situações. Honesto, correto. Então assim, ele sempre foi muito pautado nesses princípios. Ele me ensinou uma coisa tão linda que eu fui aprender e me conectei com Vedanta.
Porque, na verdade, quando você está trabalhando, você está, na verdade, prestando serviço para os outros. Se você for um empresário que está pensando em ganhar dinheiro só para si próprio, você não entendeu o jogo. Você está lá para servir uma empresa, para servir uma comunidade, para servir um mercado. E o dinheiro nada mais é do que um retorno. Você não pode trabalhar pelo dinheiro. O dinheiro tem que trabalhar para você. Mas você já pensava isso naquela época? Eu aprendi isso com ele. Ah, tá bom. Que foi uma das coisas mais maravilhosas vindo dele que a gente conhece. Pois é, por isso que eu tô achando que é o Cris hoje do Vedanta. Não, você aprendeu com ele isso. Ele tinha umas pérolazinhas. Tá. E essa foi uma das primeiras pérolas quando eu fui trabalhar e aprendi nunca a trabalhar por dinheiro. E aí, por conta disso, eu nunca tive salário. Ele se aproveitou de você. Se aproveitou um pouco. Vamos combinar. Talvez ele usou esse discurso para também não pagar o Muito salário. provavelmente. Mas, na verdade, eu aprendi a trabalhar assim. E, na verdade, que ele acabou me provando que quando você trabalha com amor, com paixão, o dinheiro vira consequência. Ele era apaixonado, né, Cris? Ele era apaixonado pelo que era fazia. mesmo. Em tudo. Sim. De vez em quando até demais. Sim. Eu já sei de que eu puxei, gente. É um divã coletivo isso daqui. Então, eu acho que, de uma certa maneira, a gente aprendeu essa paixão. Sim. E a gente aprendeu a fazer uma coisa desapegada do dinheiro, mas não apegada, mas assim, focada no propósito. Focada no tesão, né? Focada no tesão que a gente tinha. E sombras? O que você fala, cara, isso eu não quero fazer igual a ele? Ele era intolerante. Ele era bravo. De vez em quando um pouquinho desrespeitoso. Conta algum caos. Eu nunca ouvi mesmo. Queria... Imagina assim, você entrar numa reunião com ele. Tá. E tivesse algo que você falou errado, você ia ter que aguentar. Porque ele tirava sarro. Assim, quando você não entendia rápido, porque ele tinha um pensamento rápido. Ele tirava sarro na frente de todo mundo? De todo mundo. Hoje ele ia levar um processo. Hoje ele ia levar um processo. E ele fazia isso com você, Cris? Fazia com todo mundo, inclusive comigo. Porque era difícil, ele tinha raciocínio super rápido. Então, ele estava indo e já estava voltando. Se você não tivesse acompanhado o pensamento dele, ele ia pegar e começar a tirar sarro. Então, eu vou falar bem devagarzinho para você entender. Eu tô vendo o papai já falando assim. E a gente colocava num lugar que hoje, nos dias de hoje, é inimaginável. Sim. Mas ele fazia isso direto. Sim. De uma certa maneira, também me criou resiliência. Porque nunca trabalhei esperando um parabéns, putz, você foi ótimo. Isso não existia, esse repertório. O nosso pai é o seguinte, você foi bem, você não fez mais que tua obrigação. Exato. Então, assim, se você foi excelente, sim, mas dava para ser um pouquinho melhor, não dava? Alô, galera da TL, vejam da onde veio a minha existência, também vem nesse lugar, tá? Dê uma colher de chá para mim. O Cris, e aí pensando assim, porque esse Cris, nesse contexto, jovem com esse pai, né, essa árvore frondosa que a gente falou que realmente ocupava espaço, de repente ele morre e você se torna o herdeiro, o chefe, Como que era esse Cris lá atrás? Que teve esse aprendizado já sem a presença do papai. O que os seus funcionários falariam de você naquela época? Porque eu percebi uma mudança muito... Não vou falar drástica, porque demorou muito, foram muitos anos, né? Mas o que eles falariam de você naquela época como chefe? Engraçado, porque eu recebo hoje, até hoje, mensagem dos funcionários daquela época. Não funcionários, vamos falar assim, amigos. É engraçado que a mensagem deles sempre são mensagens carinhosas. Assim, tive o prazer de aprender com o Cris, aprendi esse negócio do tesão, de ir para frente, de desafiar, de buscar coisas que não eram óbvias. Então, assim, eu vejo deles, assim, sabe, assim, muito carinho. Tá bom. Mas quando eu olho assim e falo, cara, tinha muita coisa para eu melhorar. Já tinha melhorado alguma coisa do que eu tinha recebido do papai, de uma certa maneira, crescendo assim, mas sempre com muito tesão e um limite entre o tesão e o ego. Então, o ego é aquela coisa perigosa que de vez em quando você não escuta os outros. Mas como tudo estava dando certo, olha como é perigoso. No negócio? No negócio.
Uhum. Então você acha que você pode cada vez tomar mais riscos, porque você não está escutando. Então é muito perigoso. E de uma certa maneira, acho que a turma se empolgava com essa magia de ir para frente, de crescer, e aí acabou criando uma comunidade muito bacana. As reuniões nossas eram divertidas, porque eu dava liberdade para todo mundo expor ideia, provocava, de uma certa maneira eu provocava o erro. O que eu mais ficava bravo assim, gente, vocês não estão errando. Então se vocês não estão errando, é sinal que vocês não estão fazendo. Se vocês estiverem fazendo e errando, eu falei, cara, estamos tentando. Mas não existe esse negócio de não errar. Então essa era uma das maiores críticas e provocações. E ao mesmo tempo dava liberdade para a turma crescer. Você não tinha... Porque eu quero tentar pegar, Cris, algum... Eu posso falar de mim, tá? Quando eu olho a minha liderança alguns anos atrás, tem muita coisa que eu queria mudar. Que não era... Muitas pessoas gostam de mim, me adoravam, mas tinham aquelas que saíam putas e falavam coisas que às vezes puta, eram recorrentes. Eu falo, nossa, de novo falando isso, mãe, eu preciso olhar isso. Isso não existiu lá atrás? Tinha algum traço seu, alguma... Ou nem que as pessoas não falassem, mas que você sentisse que, cara, hoje olhando pra trás, então eu me vejo assim e é uma coisa que eu mudei, enfim. Não, e acho que foi exatamente aquele ponto da intolerância também. Tá. Que eu também acabei herdando ele. Eu era exigente, eu queria tudo para ontem, não tinha paciência para uma série de coisas. Então, assim, faltou um pouco, assim, acho que de tolerância. Então, assim, sempre olho esse ponto, até escrevo no livro alguma passagem também sobre tolerância, como ela sempre veio permeando, para então conseguir entender o que era tolerância. Entendi. E aí eu me desapegar disso daí. Então, assim, levou um ciclo enorme. Sim. Mas acho que era um ponto sempre perigoso meu. Sim. Eu acho que você era um tantinho intolerante. Não, é interessante, porque eu acho que é isso. Tem esse traço de, às vezes, essa impaciência, de achar que estava certo em tudo. E, tipo, de não... às vezes, de não abrir para uma coisa. Você podia até ouvir o que eu tinha para dizer. Mas tinha um lugar seu que você ouvia para, no fundo, depois eu concordar com você. Exato. Que era o papai. Ele fingia que ele dava liberdade, mas só pra falar que ele dava liberdade, entendeu? Mas no final a gente tinha que concordar com ele. E você não podia usar muitos minutos. Não, de forma alguma. A gente perdeu o tempo dele. Mas aí tem um momento que a vida, assim, coloca a gente num divã, num cheque, né? E que fala, puta, cara, não dá pra eu continuar assim. E eu que te acompanho, pelo menos na minha idade, 46 anos, eu quero entender qual foi o momento que você percebeu que algo em você precisa mudar. Se teve um fato histórico, sei lá, Não, teve um momento assim super histórico. Tá. O ato de você vender a empresa, imagina assim que você cria toda a tua personalidade. Existe você confunde tua personalidade com a empresa. Sim. Então você imagina, teu sobrenome tá ligado à empresa. Seu círculo de amigos é a empresa. Cris da Frefer. É o Cris da Frefer. Então, essa é a sua personalidade. Errônea, mas não tinha consciência disso. E quando vem da empresa, eu deixo de ser o Cris da Frefer. E aí, naquele momento, eu pergunto para mim mesmo, o que eu sou se eu não sou o Cris da Frefer? Aí eu começo a brincar comigo. E precisava fazer um cartão, né? Na época tinha cartão, hoje não existe mais. Aqueles bonitinhos de papel. E aí era bonito, você botava diretor, CEO, founder. Sempre tinha um título bonito. Aí eu falei, pô, vendi a empresa. Falei, como que eu me apresento para as pessoas? Ah, não era trivial. Vou me apresentar como aposentado? Aí eu comecei a brincar comigo mesmo. Só um aspas, quantos anos você tinha nessa época? Tinha 40 anos. Ou seja, você era novo. Super e novo. E eu que te acompanhei, você era workaholic, assim, trabalhava muito, muitas horas, só falava disso. Então você tinha uma intensidade naquele papel, não é que era uma coisinha na tua vida. Não. Era um total desequilíbrio da minha vida. Era 85% do meu tempo era trabalho. E o resto se encaixava nos 15%. Que logicamente você cria desbalanceamentos na vida. Que daí depois eu criei uma tese para rebalancear. Mas eu conto isso porque esse foi um momento da vida, assim, você perdeu 85%
da minha referência de quem eu era. E aí eu começo a brincar comigo sentado, eu lembro no escritório de casa, me pergunto, cara, quem que eu sou? Vou fazer um cartãozinho agora novo para me apresentar, mas o que eu boto embaixo? Aí eu comecei a pensar, não, mano, eu sou alguém legal. Posso botar que eu fui paraquedista, piloto de carro, falei assim, esquiador, snowboardista. Falei, tem uma série de versões minhas legais. Será que eu boto tudo isso no cartão? Se eu botar isso no cartão, pensei até vou botar no verso tudo que eu sou. Ninguém vai me levar a sério. Aí eu continuo pensando, quebrando a cabeça e de repente, eureka. Vem um daqueles downloads na vida, fala assim, você é um aprendiz. Cara, aquele momento, aquela frase, sentado no escritório de casa, que eu lembro assim, sabe quando você viu o download? Sim. Aprendiz. Então, eu vou escrever embaixo do meu nome aprendiz. Mas se eu escrever aprendiz também ninguém leva a sério. Então o que eu vou fazer? Vou botar um ideograma em japonês, que era aprendiz. E aí eu boto Cristiano da Cunha Freire e o ideograma em japonês, e essa vira a minha marca, minha nova marca registrada, minha nova versão. Sabe que eu sempre recebo teus e-mails com aquele negócio, eu falava, como o Cristiano é chato, cara, o que é esse negócio em japonês? Eu nunca te perguntei, só tô sabendo hoje. Exato. Por que ele tá inventando, cara? O que é isso? Mas era exatamente para... Não era nem para os outros saberem, era muito mais uma coisa para mim saber. É uma referência, né? É uma referência. Quando tudo tá assim, onde eu vou ancorar? Que porto que eu vou me apoiar para eu, né? Para eu seguir. Aquele foi o momento que eu falei assim, cara, e foi um baita negócio, assim, eu tô aqui para aprender. A cada reunião que eu entrava naquele momento, eu entregava o cartão, alguns perguntavam, aí eu tinha a oportunidade, falei, cara, tô aqui para aprender com você, porque era tudo novo na minha vida a partir de então, estava começando de novo tudo do zero, então eu estou aqui para aprender. Outros nem percebiam e não perguntavam, mas eu quando entregava eu estava assim, cara, tô aqui para aprender. Tô aqui para aprender. Ô Cris, mas uma curiosidade, porque você vende empresa, e quando você vende uma empresa, é um momento normalmente que você trabalha mais do que você trabalha, normalmente, ainda mais que você vendeu, depois ficou um tempo ainda na empresa, antes de realmente poder sair. Sim. A hora que você sai e entra nesse vácuo existencial, até queria saber, porque para quem tá nessa fase também, como que é? Porque você vai marcar reunião do quê? Com quem? Sobre o quê? Como que foi esse pedacinho? O phase-out da empresa foi interessante. E é engraçado como o universo de vez em quando toma conta da gente. Se eu tivesse vendido e saído, e no dia seguinte tivesse sentado, olhando sozinho no escritório, acho que tinha um treco. Mas como eu tinha que fazer um phase-out de 4 anos, então a tua saída passa a ser paulatina. Tá. E à medida que você começa a sair paulatino, tem um momento que todo mundo te quer lá, e tem o último ano que ninguém mais quer na empresa. Só falta tirar a tua cadeira lá quando você for sentar. Então, que eu chamei de uma fase de desencarnar. Assim, no final era tão chato mesmo me trabalhar o último ano, cara, que eu falei, cara, a hora que terminou, acabou, desencarnei. Desencarnei daquele personagem, desencarnei da empresa. Cara, foi um presente. E na época eu não entendia isso. Mas quando terminou, eu falei, acabou. Fiz tudo que era possível. Entreguei as chaves, tá aqui, 0 de scroll account, 0 de problema, entreguei o que prometi, pronto, acabou. Então, você entrega feliz. Então, você encerra um ciclo feliz. Ou seja, você já tinha coisas no seu dia a dia que já estavam paulatinamente entrando. Era o mais importante, as coisas estavam morrendo e saindo, estava encerrando mesmo um ciclo. Para de repente, eu falei assim, e agora? Quando você começa a fechar um ciclo, um novo se abre. Se você está preso no antigo ciclo, o novo não vai vir. Então, como eu estava fechando, é igual música, né? Uma música está morrendo, a outra está vindo. E aí, de repente, assim, o que eu preciso fazer? Aí eu descobri, falei, tô novo, com algum dinheiro, a vida não acabou. Assim, o que é o next? Eu falei, preciso aprender a lidar agora com o dinheiro. Eu falei, como que a gente faz? Não vamos inventar. Vamos lá para Columbia Business School, estudar sobre ações.
Vamos lá para Wharton estudar sobre Family Office. Vamos para Wharton também estudar sobre a teoria dos portfólios. E aquilo de novo me deu um baita norte. Mas só que quando eu estava fazendo a teoria dos portfólios, tive uma... É engraçado, no momento a vida tem uns pontinhos assim que trigger. E é uma aula super interessante. Eu lembro, era uma professora, e ela falou, olha, vocês aprenderam aqui, você faz a teoria do portfólio, você coloca um pouquinho em cada caixinha, em cada canto do mundo. Tudo vai dar certo. Se você escolher bem os teus parceiros, é 1% para mais. Se você escolher pior, 1% a menos que a média. É mais ou menos isso. Mas tem um probleminha nesse portfólio que precisa tomar conta. Qual que é o probleminha? E esse o sistema do computador não faz. Quem é? Ela falou, o ego. Uau. Eu olhei, como eu já tinha essa história do ego próximo aqui, explica melhor essa história. Eu falei, não, o ego é o verdadeiro destruidor de patrimônio, de relacionamento, de tudo. Por conta do ego, você tem mais coragem do que deveria ter. E aí você concentra todo o teu investimento. Não, isso eu entendo, isso eu sei. Aí você faz uma aposta irracional num único tema e dá errado. E nem cogita que poderia dar errado, porque você é o foda, né? Você é o foda, né? Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Não tem como dar errado. Sim. Então você fala assim, isso. Mas tem mais. O eguinho, ele dá trabalho. Você vai lá, briga com teus sócios. Briga na empresa. Você vai destruir a empresa. Vai destruir patrimônio. Também tem essa. Pode ter briga de família. Vai despedaçar. Vai destruir patrimônio. Você também pode perder os valores éticos e fazer coisas erradas. O advogado vai tomar grande parte do teu portfólio. Você pode ser preso. Então, quem é esse cara, ponto? Que incrível ela falar isso. É tudo ego. Então vocês precisam entender que o ego é o verdadeiro problema do portfólio. Eu falei, meu Deus do céu. Eu aqui em Wharton, Columbia Business School, falei assim, cara, a solução não está aqui. Aí eu penso, falei, cara, aonde que se fala mais do ego? Na Índia. Eu falei assim, preciso ir para a Índia, para um ashram, estudar sobre esse tal do ego, que eu não conhecia muito bem, mas ele vive conosco. Vive. É o nosso maior inimigo, porque ele conhece todos os nossos pontos cegos. Sim. E sabe apertar todos os botõezinhos. Eu falei assim, cara, esse cara é complicado. Então vamos lá entender ele. E aí começa a jornada para a Índia dentro do ashram. Eu acho interessante, Cris, porque assim, eu demorei muito tempo para saber, para entender que você estava nesse caminho espiritual. Porque como ele é um caminho solitário, primeiro a gente faz com a gente até as pessoas, até as mais próximas notarem, e a gente estava afastado naquela época. Sim. Justamente por conta do ego, o eguinho. Então eu demorei para entender que você estava nesse caminho. E para mim era um caminho que você sempre foi, olhando de fora, que tipo, era distante da tua vida. E você escutar isso é o que eu achava, né? Eu quero te ouvir. E aí você escuta isso numa hora de Wharton e fala, eu vou para a Índia. Não é uma conexão tão óbvia. Ainda mais que para uma pessoa que eu achava que não tinha esse conhecimento. Então você já tinha algum conhecimento sobre o tema? Tinha. Que eu tinha começado a fazer yoga. Quando eu corria de carro, eu falei, preciso fazer yoga para ter mais concentração nas pistas. Tá. E aí nas aulas de yoga eu tinha uma professora que falava direto sobre o Vedanta. Ok. Então, tudo... Tava lá já no teu HD. Tava no meu HD. Tudo é um inception, né? Então as coisas, você vai plantando. Algumas coisas nascem, outras não. Mas tinha essa história do Vedanta já sendo plantada. Que daí quando eu imaginei, eu vou para lá, voltei de Wharton, pedi para minha professora, olha, queria ir para a Índia, porque você me conta direto das tuas histórias, indo para os ashrams, a simplicidade, a profundidade do conhecimento, estou super interessado, eu quero ir para a Índia. Ela falou, Cris, o ashram que eu vou é o meu guru, você tem que achar o seu.
Eu falei, pô... Que egoísta, a gente egoísta. Não pode compartilhar o guru. Ela falou assim, não, você não vai aguentar a Índia. A Índia é demais para você. Só para vocês entenderem, o meu irmãozinho, ele era uma pessoa assim, um tantinho fresca, vai, em alguns aspectos. Maravilhoso, mas assim, a Índia não é para amadores, né, Não Cris? é para amadores. E ela olhou assim, não, eu vou te indicar na Califórnia. Você não acha, né, na Califórnia? Eu falei assim, mais cool. Mais cool. Eu falei assim, ó, o grande problema é que a Gal, minha mulher, não vai deixar eu ir. Ela vê aquele monte de história dos ashras, de escândalos sexuais. Eu falei, cara, eu não tenho roupa nessa festa para chegar para ela e falar assim, estou indo agora para um ashra na Califórnia passar uma temporada. Sensacional. Eu falei, não vai dar certo isso também. Mas, cara, o universo é maravilhoso. Mas assim, inacreditável. E eu lá, nessa semana, quebrando a cabeça. Ela não quer dar. Na Califórnia eu também não quero ir. Cara, eu quero ir para a Índia. Eu tô sentindo que é Índia. Uhum. E, cara, mas não sei nem onde fica a Índia. Eu nunca tinha botado o pé na Índia. Quanto mais achar um ashram, um guru na Índia. Que não é... Cara, como que eu faço um troço desse? Aí tô lá, dia de chuva, num sábado. Porque é importante frisar, porque senão também não estaria lendo e-mail nesse dia. E aí veio esses e-mails do IPO, que tinham um ashram na Índia, ensinando Vedanta, com um filósofo, o Parthasarathi, convidando para passar uma semana lá. Eu falei, cara, nunca... E já era, sei lá, a 8ª sessão. Eu falei, pô, faz 7 anos que os caras estão mandando esse e-mail aqui, eu nunca vi ele. Mas esse ano eu vi. Aí peguei, aproveitei e mandei para minha secretária. Falei, ó, fecha isso aqui, compra as passagens, tô indo para lá, era em fevereiro. Essa é coisa de última... Pá. Eu falei, pô, pronto, resolvido. Aí vem um programa. Aí abro o programa, 4 da manhã, acordar, fazer o rezo. Eu falei, tá de sacanagem. Como que eu me marquei num negócio desse? E ainda tô pagando. Ainda tô pagando. 5 às 6 da manhã, hora do estudo matinal. Pô, 6 às 7, yoga. Mas, cara, onde que eu tava com a cabeça de ter marcado esse programa aqui? Aí ligo para ela e falo, ó, eu acho que eu não vou mais. Você cancela para mim? Ela falou, não, Cris, liguei lá, não cancela. Eu falei, não cancela? Como você não gosta de perder dinheiro. Como eu gosto de perder dinheiro. E se você não se importar, você também fala, foda-se, cancela. Como é importante a gente tomar a decisão e pagar. Exatamente. Aí peguei e falei, ótimo, vamos ter que ir. Cara, e a coisa foi incrível. A hora que eu botei o pé naquele espaço, e aí comecei a ouvir sobre a filosofia. Cara, tudo começou a fazer tanto sentido na vida. Eu falei assim, encontrei um norte. E aí, como eu já lembro, eu era o aprendiz, assim, é isso que eu quero aprender. Isso era que ano, só para... Isso foi 2016. 2016. Você vê como a jornada é longa, né? Pô, e tem uma coisa interessante, Cris, essa coisa da tua professora de yoga, que a gente até estava falando, né? Como realmente é o aluno que tem que ir atrás do professor. Né? A gente fica, às vezes, querendo que alguém dê tudo pra gente mastigado e a gente não vai. E aí, quando a gente tem interesse, a gente se coloca numa frequência, é aquela brincadeira do Fusca vermelho. Ah, você vê um Fusca vermelho, Sim. Nunca a gente vê, mas daí a hora que você fala para as crianças, olha, fica, achei! Você acha um monte de Fusca vermelho na rua. É. E eu acho que com a vida não é diferente, a gente seta a nossa cabeça pro ponto de atenção que a gente quer buscar. Exato. Né? Então, assim, o primeiro lugar é a intenção. Quando eu intenciono, eu já pego todo o infinito de possibilidades da minha mente, né, da minha monkey mind, que Sim. tem um monte de coisa, e falo, cara, é isso. Então, o e-mail que sempre passou batido começa a fazer sentido. Então, assim, é tão verdade, te escutando, né, o que a gente sempre escuta aqui no caminho espiritual, que, nossa, a mudança começa dentro de você. E as pessoas acham isso meio ridículo. Mas, cara, é verdade. A hora que você tomou a decisão, as coisas começaram a aparecer. Você começou a prestar atenção nas coisas que já estavam lá. Né? O teu foco mudou. Então, isso é incrível. E aí, dentro disso tudo, a gente vai voltar para o Vedanta. Mas, você decide... Não, eu vou perguntar uma coisa para você do Vedanta. Das coisas que você aprendeu no Vedanta, quais são as principais que hoje você fala assim, cara, isso para mim é uma coisa que me norteia? Porque nem todo mundo conhece Vedanta. Essa pergunta era mais para frente, mas eu vou fazer agora. Tá.
Vedanta é uma filosofia indiana de 8.000 anos atrás, que é o berço da espiritualidade. E aí eu começo lá te dizendo o seguinte, né? Que você não é esse corpo, que você não é essa mente, e que você também não é esse pensamento, esse intelecto. Então, se você não é o corpo, não é a mente, e não é intelecto, quem é você? Você é a parte que não muda em você. O corpo muda. Infelizmente, a gente vê isso. Isso, muda. Principalmente na pré-menopausa muda bastante. A mente, então, ela num dia, ela flutua de lá para cá. Então, ela também não passa pelo teste de realidade. Porque o real não pode mudar. Aí você fala, pô, interessante. Então, se eu não sou o corpo, eu não sou a mente, quem eu sou? Ah, penso, logo existo. Então, eu sou o ser pensante. Meu intelecto. Mas também o teu intelecto muda. E a gente, ao longo da vida, então, se a gente não pode ser o que muda, o que em nós não muda. E aí vem para a consciência. E aí nesse ponto desse estudo que eu comecei a achar super interessante. Porque daí eu olho hoje a jornada de vida, não a jornada só desse corpo físico. Ela é só uma das versões que estão passando. Mas quem que é que está dentro desse corpo físico, em vários corpos físicos que a gente já passou, nessa jornada de aprendizado? E aí eu começo a olhar mais para essa pessoa, para esse observador. E aí, a hora que você sai disso, você sai do campo material. E aí olha a vida num novo prisma. E você não olha a vida como finitude. Porque a consciência não nasceu. Então, se ela não nasceu, ela também não morreu. Então, também te tira aquela noção de finitude que o corpo físico tem. Então, quando você muda isso tudo, muda a tua relação com a vida. Mas você lembra, Cris, por exemplo, porque isso é super profundo, né, tudo que você está falando, e até pouco tangível para quem está começando nesse caminho. E aí quando eu pego esse Cris, que vendeu a empresa, que estava querendo, mas que ainda não era, né, não tinha esses conhecimentos, esses ensinamentos, e vai para o Vedanta, você lembra de alguma coisa que você falou, cara, isso faz muito sentido, que te deu que até é mais superficial, mas que você fala, puta, entendi. Para quem quer entender um pouco o Vedanta, sabe assim, o que é o Vedanta? Por que o Vedanta tem uma coisa que ele agrada muito quem é muito racional. Sim. Talvez pela lógica, pela forma que ele explica, enfim. O Vedanta é um dos caminhos que tem de aprendizado. Sim. Então, e aí é o que você falou, cada um procura o seu mestre de acordo com o seu eu interior, com as suas habilidades. E eu, por ser muito racional, eu tinha que procurar algo muito racional. E aí acho que lógico, né? Lógico, precisava entender essa lógica, quase que a lógica dos números todos, quase que um algoritmo. E aí quando eu começo a estudar o Vedanta, eu começo a olhar aquilo como um algoritmo, com uma lógica assim super precisa, que te dá para trazer até a autorrealização. Longa a história, mas ela tem uma lógica, ela tem um começo, um meio e um fim. E aí eu me apeguei nessa lógica. Outras pessoas se apegam pela devoção, que é lindo também. Os cânticos, o serviço, então também é outro caminho. Então, cada um vai encontrar o seu caminho, né? Eu quero fazer outro dia eu escutei do Bashar, falando exatamente sobre isso, que ele chama isso de vales de permissão. Que a gente procura fora algo que se conecte com a gente, que nos permita com que aquele ensinamento entre. Se você, sei lá, tem um mestre, porque é o que você falou, né? A gente busca um mestre. Aí de repente você vai lá, uma pessoa que, fala mais sensorial, vamos dançar, vamos fazer uma vivência, vamos fazer uma partilha. A gente já brincou sobre isso, né? Você, na partilha, você fala assim, cara, tô fora. Tipo, aquilo para você não conecta com algo que te permite dentro de você, que conecta dentro de você. Então, aquilo para você não é um vale de permissão. Exato. E, de repente, o Vedanta, que tem essa lógica precisa, para você se torna um vale de permissão para você poder adentrar esse conhecimento e escutar o que tem para ser dito, né? Porque é isso, os vales de permissão, eles nos permitem que a gente escute o que vem depois, porque senão você nem escuta o que vem depois. É verdade. Não, o que você está falando, assim, é uma lógica incrível. E a gente não estava claro para mim. Eu levei um tempão também para entender sobre esses vales de permissão. Porque eu vim convidado pelo IPO,
onde eu me reuni com outros IPOers, CEOs globais, do mundo todo, onde quando eu fui sentar na mesa do café da manhã, eu era o mais burro. Eu achei incrível aquilo. Falei, gente, eu estou conversando com outro perfil de gente. É interessante... Mas burro em que sentido, Cris? Eu acho que eu estava tão atrasado, porque a turma que estava lá ia todos os anos, porque eu não tinha noção do ego. Quando eu sentei lá, eu não sabia a estrutura do ego. Não sabia o que era consciência, não sabia o que era autorrealização, não sabia o que era serviço aos outros, não sabia absolutamente nada. Cru. Assim, eu falei assim, meu Deus do céu. E aí é legal quando você pega outros CEOs que nem você, Sim. com as mesmas histórias semelhantes, gente do mundo todo, estudando aquilo. Há anos. Eu só tinha acabado de pisar lá. Assim, alguma coisa. E se conversava com as pessoas, você fala assim, cara, esse cara é diferente. É profundo. O princípio, a ética que tinha essas pessoas. A clareza de pensamento. A clareza de saberem o que estavam fazendo no mundo. Lembra, acabei de vender a empresa, eu não sabia mais o que eu ia fazer na vida. Porque tempo com muito dinheiro, cara, é uma bomba relógio, vai explodir. E acho que eu tive essa sabedoria de falar, cara, vamos usar isso a favor, não contra. Sim. E tem uma coisa muito legal que você falou, e até legal para quem está ouvindo também, porque essa coisa de autoconhecimento, ela cai muito numa descredibilidade. As pessoas zoam. Ai, não, agora você está com essa história de autoconhecimento, como se fosse autoajuda, como se fosse uma coisa banal. E aí, de novo, entra no vale de permissão. Dependendo de quem te apresenta, dependendo de quem está na roda, você fala, opa. E aí, isso é legal de comunidade. Porque, por exemplo, você está no IPO, que é uma comunidade de CEOs do mundo todo. Um cara que você fala, bom, esse cara tem uma empresa mais ou menos do tamanho da minha, porque para entrar no IPO você tem que ter um faturamento mínimo. Ou seja, ele está vendo isso, ele não deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Porque se fosse, por exemplo, uma outra pessoa, um professor de yoga, e que tem outra escolha na vida, e que tem outros tempos e movimentos, você fala assim, mas também o cara é dedicado a isso não é para mim. Então, acho que esse lance de aprender conhecimento com a tua comunidade, eu acho que isso é uma baita virada de chave. Sim. E que eu vejo na minha comunidade empreendedora no Divã, coisas que eu trago que elas falam assim, Tati, se fosse qualquer pessoa falando desse tema pra mim, eu ia falar, puta, você tá louco, agora você tá vendo duende, mas como é você, que é empreendedora, né, que tem mais ou menos, média empreendedora assim como a gente, então isso te permite você falar, cara, ela é parecida comigo, então eu posso caminhar o caminho que ela tá caminhando, entende? Eu acho que um pouco desse lugar. Então eu falo porque é pra gente desmistificar um pouco a história de, eu preciso ir para um ashram na Índia. Não precisa. Não. Mas você pode ir, mas procure ir também com a tua comunidade. Sabe, procure ir com pessoas que você fale, putz, tá vendo? Isso é legal, eu consigo transportar isso pra minha realidade aqui, como empreendedor, porque o papo da mesa é outro, né, Cris? Se você estivesse nessa mesa, nesse café da manhã, ao invés de estar com um monte de empresário, tivesse com, de repente, o seu guru, ou só pessoas que vivem a espiritualidade todos os dias, talvez fosse diferente. Você ia falar, puta, mas eu não sei se eu vou todo dia fazer isso. Não sei se está dando para entender. Não, deu a hora que você está com o empresário, os caras, com certeza, eles colocam no meio de uma linguagem comum, que para você já é conhecida, os conceitos que são aprendidos no campo da espiritualidade, por exemplo. Não, e você pegou bem o ponto. Depende da comunidade. E acho que o grande papel, voltando lá para o Ashram, não lembro, a gente tinha lido um poema, que eu também nunca tinha lido poema. Até poema eu li. Então, mas era um poema que era lindo, mas que no final dizia o seguinte, de alguém que queria ter transformado o mundo, mas quando ele chegou no final da vida, ele descobriu que é impossível transformar o mundo. Mas que se ele tivesse se transformado a si próprio, pouca coisa que ele tivesse mexido a régua, ele ia impactar a família dele. E se ele tivesse feito isso, impactado a família dele talvez impactasse os amigos. E talvez esses amigos em volta aqui impactasse a vila que eles viviam, a cidade, o país, o planeta que eles viviam. Então, todo
vértice de mudança precisaria começar na pessoa. E aí aquilo eu entendi muito sobre a responsabilidade que os líderes têm. Sim. Os líderes não percebem essa responsabilidade. Então, aí mudou total. A hora que eu comecei a entender aquilo, eu falei, cara, voltando lá atrás daquela tua pergunta, e aí entendendo isso, eu falei assim, hoje eu seria um melhor líder. Porque eu conheço pelo menos assim, o papel do líder. O papel do líder, cara, é muito importante, mas muito importante. Se você tem um líder que não tem ética, o que acontece? Cascateia a falta de ética para a empresa inteira. O que aconteceu com esse país? Normaliza a falta de ética. Esse país. A gente está num país que ser honesto é uma desvantagem competitiva. O cara fala, sou honesto, é desvantagem competitiva. Você não vai sobreviver nesse país. Não pode ser assim. Não pode. A gente tem que ter uma liderança inspiradora. Educadora. Se você tem um líder educador, com ética, sabe? Com nobreza na palavra, com nobreza nas ações, sabe? Correto. As pessoas em volta vão agir assim. De repente o país inteiro está agindo assim. Perfeito. Dentro de uma empresa, mas não vou mudar o país. Tá tudo certo. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Vamos lá, faz o teu... Você é CEO? Você é empreendedor? Cara, você tem um universo aí teu. A tua empresa tem 5 funcionários, 1 ou 5 mil, também não importa. O que importa é que o dia que você está lá, você está desenvolvendo um papel. O papel de líder é um papel de responsabilidade, é um papel de entrega. O papel de líder é estar a serviço da sua comunidade. Tudo que você fala, ecoa. Exato. Tudo que você faz, vira exemplo. Se você quer mudar mesmo esse país, começa em você. Cara, é uma coisa assim, quase como quando a gente é pai e mãe. Puta, às vezes você faz um negócio lá que você nem percebeu. Teus filhos olham aquilo como a maior verdade. E a gente, como dono da empresa, é a mesma coisa. Eu brinco com a minha sócia e falo, nossa, Adri, eu tenho até medo. Às vezes eu falo alguma coisa assim, não pensei direito, e aquilo começa a ser reproduzido, aí 5 reuniões depois, não, mas você falou naquela reunião. Eu falei, eu nem lembrava disso. Então, como a força da nossa palavra. Sim. E se a gente usa a força dessa palavra para transformar, cara, quem está do nosso lado, enquanto tiver, ainda que a pessoa vá para outro lugar, você está impactando essa tal dessa transformação mundial. Enfim, se você é minimamente idealista, e eu sou, e você olha que transformação que a gente está fazendo. Então, assim, eu vejo um bando de líder cego. Não, eu preciso aprender uma nova ferramenta, eu preciso aprender de finanças, eu preciso aprender não sei o que. Cara, você não sabe ser gente. O básico você não sabe fazer. Porque a parte estrutural, ferramental, contrata uma pessoa que pode fazer isso por você. E que tanto faz se, né? Não precisa ser o dono da empresa. Agora, o dono, o líder, o CEO, ele tem que inspirar como humano. Porque senão, cara, assim, vai ficar insustentável. Já está. Não, já tá. Você sabe que eu fui fazer faculdade de administração. Sabe qual que é a aula que eu mais gostei? Filosofia. Lá atrás. Por quê? Filosofia com psicologia. Porque eu entendi que o ato de liderar não é liderar número. Perfeito. Você lidera pessoas. Sim. Você incentiva pessoas. As pessoas se engajam na tua ideia. E olha a responsabilidade que você tem de trazer esse norte. Você cresce, as pessoas têm que crescer junto com você. Aí, isso é uma coisa maravilhosa. Você sabe que quando eu me formei em psicologia, e o papai falava assim, quando eu falei que eu queria fazer psicologia, ele falava assim, eu acho psicólogo um psiquiatra frustrado. Mas, se você quiser, fica à vontade. Eu acho que você vai fazer direito porque você é implacável nas palavras. Eu falei, pai, você tem razão. Aí fiz direito, me frustrei e fui fazer psicologia. E aí quando eu fui ter meu negócio, a minha marca de sapatos, eu falava, cara, que merda que eu fiz psicologia. Eu devia ter feito administração, eu devia ter aprendido a mexer com números, coisas que de fato me faziam falta naquele dia a dia. Mas isso foi a primeira camada. E que sim, é importante. Uma coisa não exclui a outra. Eu também não estou sendo ridículo e polarizando. Vamos só estudar filosofia, não vamos estudar a técnica. Não é isso. Mas chegou um momento que eu comecei a ver um monte de gente que não parava na empresa. E eu lá com um time que estava engajado. Com altos e baixos também. Mas eu falava, cara, eu uso muito mais psicologia aqui hoje para pessoas. Porque o que é um trabalho? É um bando de pessoas junto.
Se a Sim. gente não tem uma cultura, se a gente não consegue que todo mundo olhe para a mesma direção, se a gente não consegue ter um mínimo de bem-estar dentro daquele lugar, o negócio não vai para frente. E isso eu usava tudo que eu aprendi em psicologia. Então as pessoas saem do tipo, falam assim, Tati, eu aprendi tanto com você. Nossa, Tati, assim, pessoas que realmente aprenderam coisas humanas. Sim. Eu falava, isso é da psicologia. Então depois eu falei, eu fui a melhor faculdade que eu podia ter. E outra, né, Cris? Finanças, direito, tem muita coisa que é mutável do conhecimento. A psicologia que eu aprendi, o que eu aprendi de direito eu jogo no lixo, nada mais vale, a lei mudou. Mas o que eu aprendi de psicologia nunca teve tão atual. É verdade. Então eu falo, cara, eu fiz bem. E você está me fazendo lembrar, pô, vendi a empresa, a única pessoa que saiu da empresa quando vendiu fui eu. Então, em tese, a empresa é a mesma. Mas eu costumo dizer que a empresa é um conjunto de almas coletivas. E tem muita psicologia nisso. O dia que eu saio da empresa, essa empresa, toda aquela história de sucesso, e por mais de ter ficado 4 anos trabalhando a sucessão, a empresa não teve sucesso no dia seguinte. Com as mesmas pessoas, no mesmo mercado, com tudo que a gente tinha ensinado. Por que a gente falhou? Por que a empresa falhou? Por que as empresas falham nesses processos de sucessão? E eu acho que, de repente, assim, por ter sido uma empresa alemã, é outra cultura. É outra cultura. Cultura, para mim, é um dos pontos mais... Eu demorei para aprender essa palavra, porque eu falava psicologia, isso aqui que a gente tem entre nós, né? Como pequena empresária, eu não sabia o nome. Daí eu falei, cara, isso é cultura. Sai uma cultura humana, brasileira, com uma série de, né? Que é aqueles não ditos dentro da empresa. Entra uma cultura alemã, com outras crenças, com outros direcionamentos, aquelas pessoas não se sentem mais conectadas. Exato. Então, hoje eu acho que cultura é uma das coisas mais importantes dentro de uma empresa. É a cola, sabe? É a cola. Porque é o que junta esse monte de alma em cima de um propósito. As pessoas têm que estar lá, vivendo, feliz com aquilo lá. Não pode ser um salário. E tem que olhar para alguém e falar, cara, eu aprendo com essa pessoa. Aliás, como qualquer relacionamento que a gente estava conversando. Exato. O que te faz ficar do lado de uma pessoa? Enquanto você aprende com ela. Sim. Isso vale para relacionamento amoroso, vale para empresa. Sim. Porque pelo salário, você pode ganhar mais 100 aqui, mais 1000 acolá, mas assim, aquela pessoa que está te ensinando, você fala, cara, eu tô aprendendo com essa pessoa. Então, o líder educador é um tema que eu venho trazendo, ele é tão importante, porque é o que sustenta mesmo a relação, é você aprender. Seja lá em que área for, enquanto você está aprendendo com aquela pessoa, você fala, puta, eu vou ficar, porque tá gostoso. Eu olho lá para trás, assim, todos os meus diretores começaram de baixo. Tem cara que começou como estagiário, tem cara que começou como vendedor, cada um com uma história, e aí que eu medi o sucesso. Falei, cara, a gente conseguiu trazer essa turma junto com a gente. Aprendeu e cresceu, né? Aprendeu e cresceu. A gente tinha o maior medo de trazer gente de fora. Por quê? Cultura? Cultura. Total. E vou te falar, e todo mundo que a gente trouxe de fora, a gente errou. Deu errado. Deu errado. E eu quero fazer uma pausa rápida para fazer um convite. Para você que é empreendedora e se sente sozinha, não tem com quem trocar as dores de empreender, porque tem muitas, tá? Eu quero convidar para a minha comunidade da Empreendedora no Divã. Esse é um espaço de troca entre outras empreendedoras, onde a gente se desenvolve emocionalmente. Então, tem especialistas falando de desenvolvimento emocional e tem a rede de empreendedoras com trocas muito íntimas. Gente, esse espaço já transformou várias empreendedoras que conseguiram se enxergar no seu relacionamento com o seu negócio e conseguiram voltar a ver sentido, voltar a ter brilho no olho no negócio. Então esse é o espaço da Empreendedora no Divã. E se você quiser saber mais, é só ir no nosso Instagram, @empreendedora no divã, e chamar a gente que a gente conversa. E é isso. Então agora vamos voltar para a conversa que estava maravilhosa. É assim. Não, a cultura realmente é muito fundamental. E eu quero, porque a gente está na pergunta 4, eu tenho 20 perguntas. A gente não precisa correr todas, mas eu queria entrar, Cris, nisso aqui. Que daí você, no meio disso, né, ao longo disso, você vai para o caminho de Compostela, Santiago de Compostela, escreve um livro. E eu queria saber o que aprendizados que você tirou. Eu sei que são muitos, mas assim, os principais aprendizados que você tirou desse caminho que você fez. Ele veio num momento especial da minha vida. Quando está fazendo 50 anos. Eu sempre tive... Lembra aquela sementinha lá atrás, em algum dia...
estava lá, quero fazer o caminho de Santiago de Compostela, mas não sabia muito o que significava. Mas eu tinha botado a meta lá atrás, com, sei lá, 18 anos. Li algum livro, achei bacana. Então, um dia eu vou fazer quando eu tiver velho, 50 anos. Que descobri que 50 anos a gente é novo. Estamos só na metade da vida. Sim. Aí quando a gente bate 50 anos, eu falei, cara, tá na hora de fazer um balanço da vida. E aí, nessa ideia do autoaprendizado e do balanço, decido ir para lá. E aí, qual que foi a grande magia, assim, que também não descobri lá, mas por que ele foi tão impactante? Acho que ele é tão impactante. Porque foram 33 dias de atenção plena. Sem celular, sem o barulho, sem ruídos, sem mercado financeiro, sem presidente, sem não sei o quê, sem família. De repente você está 33 dias, a sua única preocupação é caminhar, beber, comer e dormir bem. Dia seguinte repete. Mas você está no estado de atenção plena. E nesse estado de atenção plena, você começa a vir para dentro. E aí vários pensamentos começam a se organizar. E aí então a vida começa a ter uma outra dimensão. E aí você começa, por isso que ele chama uma jornada do corpo e da mente até a alma. No primeiro um terço da viagem, você ainda está vivendo as dores físicas. Sim. Você nunca andou tanto na tua vida. Eu nunca andei na vida. Foi a primeira vez que eu fui andar, foi lá. Então andar 25 quilômetros para mim por dia era inimaginável. Aí depois passou o segundo terço, era uma parte feia da viagem. Que eu vi que muita gente pulou, mas como eu não tinha estudado direito, para minha sorte eu não tinha pulado e fiz a tal da meseta, que não era andando do lado da estrada, feio, sem graça. Mas foi a melhor parte, porque como não tinha nada para olhar para fora, eu tive que começar a olhar para dentro. E aí tudo é orquestrado, e na última parte você começa a subir as montanhas e as florestas, você começa a ver o divino em tudo. E aí você vê uma outra perspectiva. Por isso que é uma coisa que as pessoas, modifica mesmo a pessoa. Só pelo fato de você se dar de presente 33 dias de estado de atenção plena, que é o que esses filósofos, esses gurus vêm falando. O Cris, mas fala só um pouco dessa atenção plena, porque, por exemplo, você pode, você estava com o seu celular lá. Sim. Você não estava olhando ele, mas eu posso ir para o caminho de Santiago de Compostela e não ter atenção plena. O que é essa atenção plena? É você é viver o presente. Tá. Botar uma palavra? Você está vivendo o presente só. Tá bom. Cada passo. Você não está preocupado se amanhã vai chover, se vai ter comida, se o hotel não, dorme que você vai dormir vai ser bom. Você só está naquele momento presente. O futuro não importa, o passado não importa, o que está fora do teu alcance também não importa. Você só está naquele momento. E você está andando, né? Quer dizer, muitos quilômetros e a cabeça não fica... Você começa com a cabeça barulhenta. Tá. Eu escrevo no livro que a gente sai dessa vida com 100 toneladas na nossa mochila invisível e de repente você chega lá só com 7. E você precisa viver com teus 7 quilos. Essas 100 toneladas é muito barulho. E aí quando você tem só 7 quilos, esses barulhos, por isso que eu falo assim, aquele primeiro terço, que é o corpo, ainda você está vendo eles. Traz um exemplo Ah, que você passou. eu lembro, assim, logo no primeiro dia, assim, você está chegando corrido. Tinha começado a guerra da Rússia e a Ucrânia, aquela loucura, e eu lá, e eu trabalho no mercado financeiro, né? Meu Deus do céu, dólar nas alturas, bolsa caindo, será que é final do mundo? Barulhos. Aí o pessoal ligando, fala, Cris, tem uma manutenção para fazer dessa máquina, ou desse equipamento, ou desse carro. Eu falei, meu Deus do céu, gente, eu estou vindo caminhar aqui, mas são coisas que eu fazia no meu dia a dia. Sim. E que continuou vindo. E aquela avalanche de coisa que a turma não parou de te ligar e te provocar. Sim. Não, e aí a gente veste isso, faz aquilo. Falei, cara, de repente eu silenciei e falei, cara, não vou fazer nada.
vocês me esqueçam por 33 dias. Você falou? É. Maravilhoso. Me ignora. Se cair uma bomba e precisar de mim, vocês me chamam. Caso contrário, a vida segue. E aí eu tinha levado o celular muito mais para de manhã cedo mandar uma selfie. Tô vivo. Prova de vida para família. Prova de vida para a família. E o final do dia eu ligava, mas já morto, falei assim, gente, cheguei. Os grupos de WhatsApp, tudo aquele, e-mail, zerei. E aí você começa, é aí que a magia acontece. Você vê assim, é muito simples. E aí você vê esses grandes filósofos, gurus, gente, atenção plena, vive com atenção plena. Eu nunca tinha entendido direito isso. Porque a gente tá aqui, só que a gente tá no celular, pensando em outra coisa, e aí só um minutinho, aí pula um negócio, então você não tá com a tua atenção exatamente assim naquilo que você tá fazendo, seja lá o que for. Exato. Você pode estar tomando banho com atenção plena, entendeu? Tipo, tô tipo me ensaboando, tô, sei lá, enfim. Mas é isso. Você fui para o Japão também. Você via lá o sushi man, quando ele estava fazendo o teu sushi, ele estava no flow, ele estava em atenção plena. Você não corta um dedo, né? Você não corta um dedo. Eu, quando estou tocando de DJ, por que eu, no final, me identifiquei tanto com isso? Você está em atenção plena, você está na música, você está naquele momento. E aí, a hora que você consegue, em pequenas atividades da vida, estar em atenção plena, a magia acontece. É um exercício. E o exercício como é uma das coisas mais bobas. Pô, de repente você está vindo para cá, no trânsito de São Paulo. Você pode ficar nervoso, pode ficar olhando o celular freneticamente, ou você pode simplesmente botar uma música e entrar no momento. Perfeito. No meio do caos. Então é possível no meio do caos você ter esses aliás, momentos. Esse é o desafio, né? Que eles no meio do caos não tá nesses momentos, que vamos combinar. Sim. Na montanha, com aquela puta paisagem, aí até o mais bobinho consegue por um tempinho, vai, ficar lá admirando a paisagem. Agora, você conseguir fazer isso aqui, e é um negócio que assim, eu sempre antes de entrevista, de podcast, qualquer coisa, as pessoas falam comigo, falam, gente, eu já tô aqui. Eu sentei aqui, eu leio as perguntas, eu começo a pensar o que eu vou fazer, então eu já tô naquela história. Porque senão eu entro aqui já totalmente desbalanceada. Então, para mim, isso daqui abre um campo dessa conversa, deu a gente entrar na tua intimidade, porque isso é um divã. Então, eu falo que, assim, o empreendedor é um divã. Você fala assim, é tão legal essas entrevistas. Eu falo, porque, de verdade, as pessoas que saem daqui falam, Tati, puta, fiquei muito pensando naquela pergunta que você me fez, para, de fato, a gente poder aprender com isso, eu poder aprender, e quem tá também falando, sair da resposta comum. Por isso que eu não dou as perguntas, para a pessoa não pensar no que ela vai falar, deixar vir. Porque é desse lugar que a gente tira também o suco do divã, né? Você sabe que você me fez também trazer, que é importante, e que existe um erro comum? Espiritualidade não é fuga. Perfeito. Ai, amei esse tema da espiritualidade é presença. É só isso. Você não, vou ficar espiritual, vou agora para uma montanha, fazer um retiro, longe de tudo, de todos, ficar sozinho. Cara, não é isso. É estar nesse estado no meio do caos. Você pode até ir para um retiro para dar aquele choque, para você se centrar, e depois você tem que trazer para cá para o dia a dia. Exato. A dieta do que você pensa, a dieta do que eu estou fazendo em casa com os meninos, que eles acham obviamente ridículo, mas tudo bem, eu faço mesmo assim. Eu falo, cara, vocês estão aí tudo preocupados em maromba, em o que vocês vão comer, o que vocês vão malhar, mas vocês não estão preocupados com o que vocês estão botando para dentro da cabeça de vocês? Então vamos chegar agora no final do dia, e eu quero que cada um fale uma coisa que aconteceu de bom. Ai, nada. Eu falei, não é possível. Não é uma coisa grandiosa, não. Pode ser, eu tô vivo. Eu sei que parece meio piegas, mas eu falei pra eles, a gente se desacostumou a treinar o nosso cérebro pra procurar, por menor que seja, puta, eu tive uma conversa legal com um amigo meu. Dane-se que é piegas. É um troço que você tá alimentando tua mente. É a dieta das emoções positivas. Você não bota coisa pro teu corpo? Por que a tua mente entra qualquer merda? Por que você entra nesse TikTok e fica consumindo um monte de coisa que vai te poluindo? As pessoas não estão dando importância porque estão pondo pra dentro da cabeça. Não, você está 100% de razão. Bizarro. Não, mas uma vez eu fui num retiro e falava exatamente desse ponto. Falando assim da capacidade da mente humana como armazenamento. Exatamente. Então, e eu lembro o palestrante ele falando, olha, imagina que você é um grande software chamado consciência. Esse teu software recebe dados. Como qualquer software, você tem inputs de dados. O input que você botou
processou no teu software, processou no teu coração, vai ser o seu output, vai ser a saída do que você... Então vamos lá, gente, tão simples quanto isso. Se a entrada de dados que você colocou aqui dentro são ruins, o resultado, a saída do teu software interno só pode ser ruim. Shit in, shit out. Em poucas palavras. Em poucas palavras. É isso. E aí vai para aquela coisa que o nosso pai também falava. Você vê, ele tinha a dureza dele, mas ele era um sábio. Era. Ele fala assim, ó, me diga com quem andas e eu direi quem és. Quantas vezes ele se interferia nas nossas amizades e a gente não entendia por quê. Com o passar do tempo a gente até depois entendia. Essas pessoas que você anda, vai te... São seu ambiente, é a sua cultura. É a sua cultura, vai moldar a tua cultura. Essas 7 pessoas que você anda definem a tua cultura. Que vai normalizar algumas coisas ou não. Você sabe que quando eu entrei nesse... Enfim, comecei também nesse caminho da espiritualidade, né? E aí você começa a falar outras coisas, você começa a falar mais bonito. Você começa, ai, Tatiana, lá vem você com essas coisas. Dependendo de onde você fala, você é ridicularizado. Sim. E aí eu mudei com quem eu ando. Porque hoje eu falo, cara, como é bom poder falar com você. A gente pode até falar de extraterrestre e ninguém nem fica assim, nossa... Porque é isso, você sente um flow nas discussões, então é normal, a gente acha que a gente precisa ficar com a mesma turma de quando a gente nasce até quando a gente morre, e que não é excluir amigos, não é sobre isso, mas eu falo que é uma distância higiênica. Então tem pessoas que no começo da tua vida, puta, você passa a semana inteira e é animal, depois você fala, essa daqui uma vez por mês tá bom, puta, essa uma vez por ano, ó, a dose perfeita. E tem aquelas que estão te sustentando no teu caminho. Então, sempre que eu tô aprendendo uma coisa nova, eu tô me cercando das pessoas que estão naquele mesmo aprendizado, porque a gente curte, puta, vamos agora para ver aquele, ai, vamos escutar essa pessoa, puta, legal, vamos. Então, te ajudam a crescer. Então, eu procuro estar perto de pessoas que me provoquem a crescer. Sim. Porque eu não quero ficar no mesmo lugar. E não é porque ele tá ruim, é porque, cara, tudo que eu aprendo vai me trazendo tanta ferramenta, Cris, que a vida, você fala, cara, a vida pode ser mais fluida, né? Quando você sabe como lidar com as coisas, né? Lembra, a gente até conversou, né? Assim, quando eu fui pro Santiago de Compostela, para mim a roda de amigo parecia que ele estava fazendo uma das maiores loucuras do mundo. E olha que engraçado. E no final eu comecei a falar, será? Você se questionou? Me questionei, falei, será que eu tô louco mesmo? De querer fazer o caminho de Santiago de Compostela, viver o estado presente, ir fazer o meu autoestudo. Todo mundo faz reunião da empresa, budget, forecast, fecha um hotel bonito, leva a equipe toda para falar de futuro, mas ninguém faz de si próprio um retiro de si próprio para falar, cara, vamos organizar a vida? Perfeito. Vamos ver os resultados. Será que é loucura mesmo isso que eu estou falando? Não, é loucura. Então vamos andar lá. E andei 800 quilômetros, eu não encontrei uma alma louca. Encontrei só gente lúcida. Nos teus parâmetros, né? Nos meus parâmetros, que eu estava lá, assim. Aí comecei a me questionar. Será que aquele mundo lá fora, que se julga racional, alcoolizados, dopados de remédios ansiolíticos, esses são as medicinas? Roubando, envolvidos em esquemas? Então, essas pessoas são... O normal. O normal? Perfeito. E quem está aqui se cuidando é o anormal? É o hippie. É o hippie? Cara, olha, e o mundo tá assim. Sim. Agora eu vou falar, Cris, eu acho que o mundo tá assim, mas toda vez que tem um movimento contrário para combater aquela outra polaridade. E eu tenho visto muita gente olhando para isso, você conduzindo o movimento com empresários, eu conduzindo o movimento com empreendedoras, e outras pessoas levando para esse caminho de autoconsciência dentro do trabalho. E aí eu quero entrar aqui num pedaço de trazer para a prática mesmo, porque sim, tem uma parte filosófica, uma parte de autoestudo, mas tem um output que é no teu business, sim, e que não é, pelo menos eu enxergo dessa maneira. E aí eu queria entender o seguinte, porque quando você é empresário, eu tenho a sensação que você é treinado para ignorar as emoções. Eu tenho essa frase do papai assim, trabalha para ganhar dinheiro, tipo, ser feliz em outro lugar. Por mais que ele falasse que você conta a história que não é para ganhar dinheiro, mas no contexto que ele falou é do tipo, aqui você tem que ser racional, você tem que realmente ser, não vai trazer suas emoções. Ele falava para mim que eu era bem emotiva, até hoje sou. Quando você hoje sente raiva, medo, alguma coisa na sua situação hoje de como um cara de finanças, do mercado financeiro,
Como é que você faz na prática para não reagir no automático? Você sabe que esse é o ponto central também do Vedanta. Tá. E muita gente de vez em quando entende, não, você não pode ter emoções. Não é isso. Todo estudo é assim, você não pode ser emotivo. Guiado pelas emoções. Guiado pelas emoções. Porque a emoção, ela não é racional. Ter emoções é justo e todo mundo vai ter. Mas você ser guiado por elas, aí não. Aí a gente tem a história do intelecto guiando essas emoções. E eu estou num mercado que é extremamente nervoso. E eu lembro quando teve o Covid, já estava estudando isso, falei assim, cara, hoje chegou o dia para ver se essa tese é verdadeira. Perfeito. Porque você lidava com medo, você lidava com ansiedade. Cara, o Covid, você tinha todas as emoções. A flor da pele. Flor da pele. Assim, e o Covid foi já em 2019 e eu tinha começado a estudar em 2016. Hein? Ainda uma criança, mas foi aí que eu descobri como a espiritualidade ela é prática. Porque naquele momento do mundo desabando, tá tudo certo o mundo desabar. Eu não posso desabar. Então assim, perfeito. E aí eu tinha uma linha assim, sabe, internamente eu estava em paz. Assim, você está perdendo rios de dinheiro, mas estava em paz. Não sei como explicar, mas é porque eu não estava sendo afetado pelas emoções. Porque você olha na terceira pessoa, você olha de fora, fala, cara, tá normal. Tá acontecendo uma coisa completamente surreal. Que está fora do seu controle. Que está fora do meu controle, não tenho o que fazer. Acredita no fluxo, observa o que dá para ser feito. E aí, como eu estava com paz na mente, a mente assim, super brilhante, meditando todo dia, que sobrava até mais tempo. Então, quando eu ia operar, fazer as operações financeiras, eu falei, cara, vamos olhar com outro olhar. Vamos tirar esse olhar do medo. Vamos tirar esse olhar da escassez. Vamos tirar esse olhar do final do mundo. Vamos olhar com distância a situação que está acontecendo. E aí, sair daquele medo e ver assim, até muitas oportunidades. Mas você só é capaz de enxergar isso com paz. Com o domínio das emoções. Não é não ter emoção. Perfeito. Mas saber dominar elas. O autocontrole, né? Tem uma frase que eu adoro, que emoções são dados, não direção. Sim. Você usa ela como dado para poder direcionar. Eu escutei você falando sobre esse caso, que quando aconteceu o Covid, eu queria que você falasse um pouquinho, que você usou teu intelecto, então quer dizer, você sentiu, sim, passou pelo medo, pela frustração, vou morrer, não vou morrer, vai todo mundo morrer. E aí você, a partir disso, tomou ação. Conta esse pedacinho, que eu achei interessante você contando como o intelecto na prática. Sim. Não, foi interessante esse dia. Aí tem lembro de um dos banqueiros que tomam conta de um portfólio meu. Tá. Bom, pago para ele para isso. Perfeito. Ele me liga, Cris. Meu Deus. Cara, você vê que ele estava atrapalhado, né? O que você está fazendo aí do seu lado? Aí naquele momento eu entendi o jogo. Eu falei assim, gente, eu tô sozinho nisso. O cara que eu paguei para fazer para mim tá desesperado. O cara que eu paguei para mim tá desesperado. Ele não vai tomar nenhuma decisão racional. Perfeito. E aí naquele momento eu vi a história da espiritualidade sendo posta em prática. Entendeu? Não é a espiritualidade de ir na igreja, é a espiritualidade de se viver. Assim, naquele momento foi assim, sabe, um turning point, foi assim, tô sozinho aqui. Ninguém vai operar para mim. Eu vou ter que tocar esse barco em todas as posições sozinho. Porque eu tô em paz, coisa que a maioria da turma não tá. Você retomou o teu portfólio? Retomei, e aí a partir daí eu ia dando todas as instruções de como operar. E aí isso também acabou me criando uma confiança na possibilidade de você se guiar no meio do caos. Perfeito. Você sabe que tem outro dia eu estava discutindo com a minha sócia, ela estava nervosa porque chegou sapato tudo errado, que ela não tinha pedido, e aí devolve produção, daí chegou eu, bela e formosa, muito calma, porque eu não vejo fábrica, eu não tô lá no dia a dia vendo piloto, fazendo ajuste, então eu estava calma, naturalmente calma. E aí eu peguei e dei uma solução, tá vendo, você precisa estar aqui na empresa, porque você é brilhante, que não sei o que. Eu falei, não, André, não sou brilhante, eu não estava vivendo no teu caos, porque se eu tivesse como você,
já recebido 5 sapatos errados, chega a produção e eu tivesse no meio do caos, eu não ia ter a clareza que eu, por não estar no dia a dia, consegui ter. Por isso que a gente precisa decidir coletivamente. Porque quando eu sair da caixinha, alguém tem que falar que eu tô fora da caixinha, tá? Porque eu não percebo. É verdade. Então você tem que falar assim, Tati, hoje você tá fora da caixinha, hoje você não decide. Dizem que na cirurgia, quando o médico tá operando, ele comete um erro, ele fala, não, mas calma, eu já entendi, eu vou cortar. Você não pega mais um bisturi, entra uma outra pessoa. Porque na hora que você entra, que a tua emoção atravessa, você não tem mais a clareza para seguir naquele momento, naquela clareza de decisão. Ainda mais uma cirurgia que está mexendo com a vida de outra pessoa. Então, eu sou muito emocional, mas eu sou uma pessoa que analiso minhas emoções. Eu percebo o que eu estou sentindo. Eu falo, cara, não tá bom, eu tô sentindo isso. Mas tá, deixa eu entender por que eu tô sentindo isso. Porque se eu comer alguma coisa estragada, e aí eu tô misturando uma puta dor de barriga com o que eu tô ouvindo. Se eu não dormir, uma época eu não tava dormindo bem, cara, eu não conseguia decidir nada. Ou se de fato tem alguma coisa. E aí meu analista falou uma coisa maravilhosa, né? Pra gente entender, né? O que a gente faz com aquela emoção. Você tem... É que aqui não tem. Você tem no sofá um botãozinho com todas aquelas nervuras. Sim. Certo? Tá fazendo a imagem, tipo de um divã? Sim. Tudo que é recorrente vai levar sempre pro mesmo botão. Então, você passou por alguma coisa, teve uma sensação ruim, tá bom. Guarda essa sensação, não age a partir dela. Ela pode só ser uma coisa isolada. Outra na mesma direção. Outra na mesma direção. Vai coletando esses dados. Tem uma hora que você olha e você fala, cara... Toda vez que eu tô nessa situação, eu sinto sempre a mesma coisa. Então, agora virou um dado. Sim. Eu não reagi na primeira vez que eu senti aquilo, mas a hora que aquilo começa repetida vez a atuar na minha vida, isso começa a formar uma outra figura. Então, acho lindo como a gente consegue, não é razão ou emoção, isso é de novo a gente criar polaridade, é uma imbecilidade. Eu vou usar razão ou emoção na empresa. Você só usa razão, você tá fudido. Se você só usa emoção, você também tá fudido. Sim. Então, se você conseguir entender, ver de fora, usar a tua emoção para analisar aquilo e tomar uma decisão e saber quando você não pode tomar decisão, cara, você já tá na frente de muita gente. E eu acho que assim, os jovens deveriam estar aprendendo isso na escola. Total. Assim, eu fui aprender velho. Você vai aprender na necessidade, né? Mas a gente já está conseguindo passar alguma coisa para eles. Mas acho que exatamente, esse é um assunto que a gente tem em casa, na mesa do jantar. Sim. Que no começo também era mal interpretado. Ah, você não tem emoção. Assim, eu tenho emoção. Eu só sou não guiado pelas emoções. Tive também vencer essa barreira de entendimento. Isso. Porque a gente é uma sociedade emotiva. Todo mundo é. Emoção é fisiológico. Fisiológico. Mas como transformar isso... Como eu uso isso, aí faz parte do nosso intelecto e de como a gente vai lidar com isso. Exatamente. Total. Cris, quero entrar num negócio, eu falo muito de vulnerabilidade, né? Tá. E de, a gente realmente poder mostrar coisas que às vezes a gente não coloca. Tem um momento que você percebeu que mostrar vulnerabilidade não te enfraquecer como líder? E eu te falo assim, eu vou fazer bem essa pergunta para você, porque você fala muito bem, você estuda muito, você é um cara que sempre foi muito, como que chama? Minha cabeça tá péssima. Muito focado, empenhado, mas às vezes quando eu falava com você, eu falava, cara, mas eu não sei o que o Cris sente, porque você sempre era perfeito, as suas soluções sempre tinham uma lógica muito estruturada, muito... Teve algum momento que você percebeu que mostrar realmente o que você estava sentindo podia mudar o jogo? Não te enfraquecer como líder? Voltando lá atrás, né? A criação foi exatamente essa. Você não podia mostrar fraqueza, você não podia mostrar emoção. Então, fui criado naquele modelo do líder... Implacável. Da década de 90, 2000. Era um modelo. E você vivia naquele modelo. Esse modelo, ele é atual hoje? Não. Porque esse é um modelo perigoso. Ele não te permite dizer, cara, isso aqui eu não sei responder. Isso aqui eu não... Então, o dia que eu... Que tem a ver com ego, né? Que tem a ver com ego. Então, aquele... não sei, eu sou tudo, eu sei tudo. E aí hoje, fazendo a mesma liderança, e você podendo entrar numa reunião, e falar assim, alguém te fala, cara, eu não entendi. Você não faz isso, antes você não falaria isso? Não falaria. Você fala, pois não, eu já sei a sua cara. Hoje eu falo, cara, não entendi.
Ou fala assim, cara, isso está fora da minha zona de conhecimento. E se tem alguém que sabe mais do que eu falo, cara, segue você. Cara, isso eu vou aprender com você. Cara, no final, se as pessoas descobrissem como isso é bom, porque você tira um peso das costas gigante. Posso falar, eu lembro, eu acho que eu vi poucas vezes o papai chorar. Talvez uma ou duas. E você imaginar, eu fico me imaginando, cara, se eu não posso chorar, porque esse cara que eu admiro, porque eu admirava o papai, né? E, assim, uma pessoa que, muitos defeitos, mas muitas qualidades também. Mas pra mim isso era uma coisa que me pegava, porque eu achava que estava errado eu sentir tanto, porque eu olhava e falava, cara, ele tá sempre, pode estar o mundo desmoronando, ele tava lá liderando. Era o que me trazia segurança como família, né? Mas por outro lado me fazia eu me sentir errada, de querer chorar, de sentir tristeza. Eu acho que teria facilitado um pouco o meu caminho se eu visse que ele também sofre. Eu acho que eu fui ver ele sofrer quando ele ficou doente. Sim. E que daí o mundo também, né, o universo, ele é sábio, porque a doença tomou conta dele e ele não pôde mais mostrar aquela pessoa, fortaleza. E foi um dos momentos que eu mais me conectei com ele, porque eu vi o papai humano, sabe? Sim. E eu acho que isso não vale só para nosso pai, mas tipo, pai é líder também, né? Sim. Então, isso dentro da empresa muda muito, assim. Você sentiu isso com o teu time também? É que você também já não estava mais com o time, né? Quando isso aconteceu. Não, tava ainda com o time. Tava. Eles notaram essa diferença em você? Mas não, porque eu ainda estava naquela fase que ele morreu em 2003. E eu ainda estava na fase da empresa crescendo, ego, seguindo esse mesmo modelo de implacável. Bater no peito a gente resolve, vamos lá. E não mostrando fragilidade, que era o modelo que tinha sido treinado. O que eu falo assim, hoje, as minhas conversas hoje como líder, é muito mais suave. E muito mais honestas. Você fala assim, isso eu não sei. Isso não sei fazer. Você faz melhor. Então, muda muito isso. E outra, como líder, nessa fase do jogo, você quer muito mais que as pessoas crescem. Você quer muito menos ser o protagonista e muito mais ser um coach. Então, também o modelo de liderança mudou. Sim. Antes, né, você tinha aquele necessidade de aprovação. Nesse líder um pouco mais moderno, mais consciente, é um líder de suporte, é um líder coach. Fala, cara, vamos lá, na tua jornada, brilha você. Fala, cara, porque aí começa o meu sucesso. Fala, cara, quanto que a gente impactou positivo? Porque lá atrás alguém me ajudou. Então a gente tem que entender isso da vida. A gente tem que deixar as coisas melhores do que a gente recebeu. Total. Então, parte disso, se alguém me ajudou durante a minha trajetória e teve pessoas que ajudaram, eu estou na fase hoje também de ajudar pessoas nas suas trajetórias. Senão não entendi o jogo. Sim, total, Cris. Que lindo isso. Agora eu quero te fazer uma pergunta do seguinte, porque você veio de um negócio concreto, ferro e aço, né, que é bem concreto, e hoje você trabalha com consciência, com propósito. Como você equilibra o seu dinheiro, sucesso e sentido, mas sem cair também nos extremos? Sim. Porque a espiritualidade também pode te levar para um extremo. O que é sucesso para você? Você sabe que logo assim que eu comecei a reestruturar a vida, eu criei um modelinho para mim. Tá. Agora ele já tem 10 anos, eu posso dizer que ele funciona. Tá. Lembra que eu comecei a vida com completo desbalanceamento? 85% da vida era trabalho? Tá. E aí eu falei assim, e quando você faz isso, você cria desbalanceamento gigantesco em todas as áreas. Eu falei, preciso rebalancear a área. Então, o que é o novo modelo que eu desenho para mim? 25% meu desenvolvimento pessoal. E aí o desenvolvimento pessoal tá a espiritualidade, tá o cuidado ao corpo, tá os esportes, tá o meu desenvolvimento intelectual, tá o meu desenvolvimento como CEO ou como empreendedor, tá toda nessa caixinha, mas é 25%. Tem outros 25% que é família. Porque se também não estiver próximo, a gente não se livra da família. E aí eu percebi, uma vez fui num retiro, e aí percebi quando as pessoas começaram a colocar suas dores, 95% dos problemas
estavam na família. Uhum. Eu falei, se você quer mudar o mundo e você não mudou a família, não adianta. Todo o problema do mundo está dentro da família. Uhum. Então eu falei, vamos dar atenção plena para isso, dentro dos 25 anos, plena. Então, hoje eu tomo cuidado, assim, levo as crianças da escola, vou nos eventos esportivos, tenho tempo de qualidade, conversas profundas, sabe? Uhum. Trabalho de coaching. Então, que é muito importante esses 25%. Com a tua mulher, com a presença em casa, sabe? É muito importante esses 25%. E aí depois eu tenho os outros 25%, que é trabalho. Você tem responsabilidade, você tem conta para pagar, como qualquer um. Então, tem que trabalhar, tem um papel transgeracional de você passar para a geração futura o que você recebeu. Então, por quê? É uma forma de gratidão do que você já veio vindo. De olhar para o dinheiro. De olhar para o dinheiro. É uma energia. Então, também você tem que se dedicar para ela. Mas é 25%, não é mais os 85% do passado. E tem 25% que eu chamo Give It Back, que é de gratidão, que é essas mentorias, esses cursos, esse desenvolvimento, essas conversas, o livro, que é uma maneira de retribuir ao universo tudo que a gente ganhou. Porque se a gente estiver indo embora dessa vida sem deixar o ambiente melhor do que você recebeu, você não entendeu o jogo. Sim. Ninguém mais te convida para vir participar desse mundo. Se alguém te pedir teu carro emprestado e te devolver ele sujo, sem gasolina, você vai emprestar o carro de novo? Nem a pau. Nem a pau. Se ele te devolver limpinho, o tanque cheio, vai ser um prazer você chamar ele de novo. Sim. Então, tão simples quanto isso. Eu tenho uma provocação, Cris. Uma provocação porque é uma coisa que às vezes eu escuto. Mas você consegue fazer isso porque hoje você está bem financeiramente. Sim. Você já ouviu isso? Muito. O que você tem para falar disso? Assim, o tal bem financeiramente, lembra lá atrás, eu podia ter escolhido o caminho errado. Sim. O tá bem financeiramente talvez me desse uma oportunidade de não buscar a espiritualidade. Perfeito. Talvez eu tivesse seguido um outro caminho, ainda mais ego, de comprar mais coisas, de só viajar, de não ligar para as pessoas em volta e você achar que você é melhor que todo mundo. Então, assim, no final, a turma não vê esse lado. Aliás, eu digo assim, todo incentivo não é para a espiritualidade. Quando você está com dinheiro e tempo, todo incentivo não é espiritualidade. Vamos ver, todo mundo que você viu vender empresa, ganhar dinheiro, foi para a espiritualidade? Não. Poucos. Quem ganha na loto, o que o camarada faz? Perde todo o dinheiro. Em bebida, prostituição. Em 10 anos se autodestruiu. Então, o incentivo é o oposto. Posso dizer, assim, uma coisa que eu penso, né? Eu falo, poxa, eu acho que esse percentual para você funcionou e funciona e você segue nele, mas que assim como quando você aplica no teu portfólio, ele pode variar. Sim. Então você pode estar num momento da tua vida, um momento que você está construindo a tua carreira, que você está um pouco como o desenvolvimento humano. No começo, você fica mais voltado para o material. Para você, aquele teu novo trabalho, aquela energia de início, sabe? Aquele gás. Então, de repente, o trabalho naquele momento vai estar ocupando 40%. Sei lá, tô aqui pensando, tá? Pensando na minha vida. Aí depois, num outro momento, aí o give it back. Eu sempre fiz o give it back, mas de repente ele tá com 5% ou 10%, sei lá. No momento que você tá com mais prosperidade, e mais tempo, porque não é só prosperidade financeira, até porque Sim. você pode dar o seu tempo e não necessariamente dinheiro, isso vai se equilibrando. E a espiritualidade é a mesma coisa. Então, às vezes, tem pessoa que vai começar com aquilo maior, em outros momentos vai estar menor, mas nunca perder de vista, eu acho que assim, pelo menos te ouvindo, pra mim, tá? É nunca perder de vista que existem esses 4 campos. O quanto você vai colocar em cada um, você é gestor do teu próprio Sim. portfólio. Mas não perder de vista que eles são importantes. Porque o pior é quando você negligencia e não sabe que está negligenciando. Então, eu lembro quando eu tive meu burnout e eu falei para as crianças, falei, olha, estou num momento que eu vou abrir loja, porque eu quero quero aumentar minha marca, então a mamãe vai trabalhar mais do que ela trabalha, mas depois a gente vai ficar mais junto. Mas nesse momento eu vou precisar tirar um pouco da família, porque o tempo é o mesmo, né? Sim. Então eu vou ter que tirar um pouco. E fiz isso, mas eu conversei com eles. E aí quando eu tava assim, fui com tudo, porque era uma energia ai meu Deus, um tiro.
Só que depois que eu acabei o tiro, veio a pandemia. Aí eu tinha uma maratona inteira para percorrer. E eu tava totalmente esfolada. Eu falei, puta vida, agora que eu ia relaxar, que as lojas já abriram, que eu só ia curtir. As lojas que eu abri, eu fechei todas, porque o mundo fechou. E aí uma hora o meu corpo pifou. Então, trouxe isso para mostrar que a gente ter consciência sobre essas áreas da vida muda. Ainda que não dê certo. Meu plano eu tinha consciência, mas eu não tenho controle sobre tudo. Aconteceu isso e me estrubiquei. Depois eu fui para outra polaridade. E aí eu fui para espiritualidade, fui em 715 retiros, porque eu estava exausta. Eu precisava realmente me desplugar. Se isso se mantém a vida inteira, vira um escapismo. Sim. Mas tem momentos que você também se permitir sair de cena e se reequilibrar, para mim funcionou também. Então eu gosto de pensar nesse portfólio que a pessoa também pode fazer uma autogestão. Não, você está completamente certo. Uma vez eu apresentei essa ideia para um filósofo alemão. Falo porque é alemão, ele falou assim... Muito bom, 25% para cada coisa. Como que você controla isso? Você tem uma planilha que você marca os horários de cada um? Eu falei, calma, eu sou brasileiro. O brasileiro tudo... O equilíbrio é dinâmico. O equilíbrio é dinâmico. E aí, voltando assim para o mercado financeiro, como que você atua? Por bandas. O ideal, 25 para cada um. Perfeito. Mas existem bandas. Tá. Então eu posso, do 25, de repente vai ter momentos que eu tô a 15. Perfeito. Quando eu comecei com a história do Give It Back lá atrás, era 5. Porque eu não tinha bagagem de crescer. E aí cada ano ela foi crescendo, até chegar aos 25. E vai ter momentos, talvez, na vida que você vai puxar mais para um lado. Você tem um problema familiar. Cara, são bandas. A gente não teve problema familiar. Quase nada. Mas foram 10 anos. Como a gente ficou 10 anos se falando pouco, a gente precisa contar, gente, porque isso é importante. A gente ficou 10 anos afastado e cada um no seu próprio desenvolvimento. E eu acho tão legal, Cris, porque assim, eu acho que nesse momento talvez essa banda você tenha até ocupado mais tempo, e eu também, porque mesmo afastado, como nenhuma família gosta de estar afastado. As pessoas se afastam, sentem dor, vão buscar quem quer estar junto de novo, mas vão se espiritualizar ou fazer qualquer coisa. Que foi o que você fez do seu lado e eu fui fazer do meu lado. Até que chegou um dia que ele falou assim, puta, Paty, vamos num retiro comigo? Eu falei, isso não me pega. O Cristiano não mudou. Não... Mas ele já tinha me feito outros convites. No 5º convite eu falei, puta, quer saber? Eu acho que pode ser verdade. E eu fui. E tem uma coisa muito legal, porque quando a gente tava junto e eu percebi, né? Falei, cara, ele realmente mudou. E eu também tinha mudado, porque não é que tinha um certo e errado, mas eram visões muito diferentes. A gente se conectou de um outro lugar. Sim. E eu acho isso tão lindo, Cris. Eu sei, assim, ter te reencontrado, a gente poder ter ido desse lugar de verdade. Então eu falo que, às vezes, se afastar é uma sabedoria. Sim. Que nem o cirurgião, que se ficar insistindo, vai cortar uma veia aorta e vai dar ruim. Às vezes a gente se afasta para ter uma visão um pouco menos emocionada. E para mim veio essa sabedoria, porque como eu sou uma pessoa que eu sinto, eu sou muito sensível, às vezes para mim, se eu tô no campo, eu preciso sentir, sair, me afastar mesmo para poder ter esse afastamento. Nem todo mundo consegue se afastar estando vivendo na situação. Sim. Né? Quem consegue, ótimo. Acho que é uma sabedoria também. Mas é uma sabedoria você saber que você não consegue. E aí numa discussão ou numa situação, eu preciso de 10 minutos, ou eu preciso de 10 anos. Sim. Que foi o nosso caso. Exato. E poder voltar para um lugar dessa verdade, para mim vale cada momento que a gente passou também separado. E eu costumo dizer, virou uma fortaleza. De uma fraqueza, vira uma fortaleza. Total. Quem já fez fisioterapia sabe disso, né? Você tem um músculo que está mais fraco, mas você vai lá na fisioterapia 4 vezes por semana, só trabalha aquilo. É chato, é dolorido, é longo, né? Total. Mas quando esse músculo se reconstrói, ele grande chance de ele estar mais forte do que antes. E eu costumo dizer que esse período nosso foi isso. Foi necessário. No final, acho, olhando agora, dá para falar que ele foi necessário e maravilhoso. Foi. Porque deu espaço para todo mundo ser o que queria ser. Exatamente. Para depois se reencontrar num novo lugar. Não mais da dinâmica familiar. Você é irmã mais velha, ou eu sou irmã mais nova, porque eu não sou mais, você é mais velha. Não, exato. A gente criou uma nova dinâmica. Sim. Então, a história das árvores frondosas, né? Deu espaço para cada um crescer, virar o que é e se reencontrar de uma maneira mais linda. Mais inteira, né? Mais inteira. Sim. E eu acho que esse exemplo que a gente dá para os filhos é maravilhoso. É maravilhoso.
Né? Porque Eles sabem qual que é o valor da família. Sim. Porque eles também não tiveram o valor da família. Então, eu vejo os sobrinhos quando eles ficaram felizes, quando todo mundo se juntou. Os nossos filhos, os no filhos. caso. Foram os mais felizes de todos. Total. É os que mais comemoraram. Mas olha que bonito, cara, porque isso tem uma verdade, né? Porque se você fala assim, não, fica junto porque é família. Eu adoro essa frase que seu sangue até pernilongo tem. Porque as pessoas falam, mas ele é sangue do sangue. Foda-se. Seu sangue até o pernilongo tem. O que não quer dizer que eu não queira estar junto. Mas você poder construir isso de um lugar de verdade. Puta, é minha família, olha que maravilhoso. Tem meu sangue, mas ainda assim a gente tem coisas em comum. Isso foi construído, isso não foi dado. Sabe? Então acho que isso é a grande beleza desse aprendizado. E agora eu vou para a reta final. Eu criei especialmente para você esse quadro novo. Chama Power Diva. Tá. Sombras. O que do Cris antigo ainda vive em você e que você ainda precisa vigiar para não voltar a ser aquele líder antigo? Ou aquela pessoa antiga? Sim. Todo mundo tem suas sombras. Sim. E assim, e o maior respeito que eu tenho lá pelo ego. Porque ele sabe como te operar. Ele sabe teus pontos cegos. Então assim, em cima disso, e eu sei que se fizer algumas coisas, eu volto àquela minha antiga personalidade. Eu brinco assim que a gente é quase que um iPhone. A cada ano a gente vai tendo versões novas. Mas se a gente não prestar atenção e for evoluindo as versões, e dar um reboot, você cai na versão anterior. Então, que eu não quero mais estar lá. Foi bacana, foi necessária, fez parte da vida, fechou aquele ciclo, não quero mais voltar. Mas você pode contar que aspecto teu você entende que é esse? Acho que sempre é o ego lá. Tá. A história do ego, que ele sempre foi exacerbado lá no passado. Eu posso traduzir ego como arrogância? Para usar alguma palavra diferente de ego? Pode ser. Ou outra palavra? Eu gosto do ego mesmo, porque Tá bom. ele é o... Eu até Tá apelido ele de Devastating Ego. Tá bom. Então assim, o que o ego ele pode me trazer de ruim? O que são esses pontos cegos? Então, dentro disso eu não me coloco em situações para que ele ocorra. Não vou andar com pessoas que normalizem situações que eu não quero estar junto. Então, também cortei muito bebida alcoólica. Então, uma série de coisas porque você vive num estado de consciência diferente do estado anterior. E tudo bem no estado anterior porque também não tinha consciência de que estado eu estava. Mas hoje, quando eu tenho consciência disso, eu não posso me permitir voltar para lá. Voltar para trás. O que é interessante você falou da bebida? Que gatilho que a bebida... Por que tirou a bebida? Que gatilho que ela te fazia quando você estava... A bebida, ela te tira do estado de presença. Tá. Lembra que a gente, assim, volta até uma questão até mais polêmica. Quanto que a gente tem de livre-arbítrio? A gente é um ser químico. Dependendo da química do nosso corpo, se eu tiver mais testosterona, as decisões são de uma maneira. Menos são de outra. Isso é estudo, provado. Então, assim, quanto que então eu tenho de livre-arbítrio? Se a minha cabeça estiver boa, tiver dormido bem, você falou, a tua decisão é diferente. O álcool também entra nessa categoria. Se eu estiver sóbrio, qual a minha decisão do não sóbrio? Então, como eu quero cada vez mais me aproximar do que é real, do que não é real, eu preciso estar num estado de consciência plena. Perfeito. Então, coisas que me tiram da consciência plena não vão me permitir enxergar a realidade como ela é. E aí eu vou acabar enxergando uma realidade condicionada. E a gente enxerga a realidade condicionada. Por quê? Qual que é a nossa visão? É uma realidade condicionada de onde você nasceu, que família você nasceu, que escola você estudou, que faculdade você fez, os teus amigos, o teu clube, te formou esse ser com uma consciência condicionada. E aí o meu trabalho todo cara, quem que são esses condicionantes da minha consciência a ponto de eu chegar na consciência mais pura? Então eu preciso tirar as coisas que condicionam. E a bebida é uma delas. A gente falou, amizade é outra delas. Os inputs das informações, o que você está lendo? É outra coisa dela. Então eu começo a tomar muito mais cuidado com todos esses inputs para melhorar o output. Então, para cada vez essa consciência
ser mais pura e menos condicionada, com menos vieses. Tem uma intencionalidade por trás. Tem uma trás, intencionalidade. Por isso que dizem que o mundo é uma ilusão. Porque são 8 bilhões de pessoas, são 8 milhões de mentes condicionadas, cada um julgando que a sua verdade é mais verdadeira do que do outro. É a conversa mais louca que existe, né? É um bêbado falando com outro bêbado, você não, eu tô certo. Total. Esse é o mundo. Cris, aí eu te escuto, falei, nossa, que incrível, mudou a vida, né? Quer dizer, mudou muitas coisas da tua vida, teve mais clareza, tem mais consciência, aparentemente melhorou a família, melhorou a relação no trabalho, melhorou o corpo. Mas o que você perdeu quando você começou a mudar? Tem algo que você sente que você perdeu quando você começou a mudar? Eu acho que eu só ganhei. Assim, não tem nada assim. O que eu vivi, fases da vida que teve, cara, ótimo. Foram versões que eu vivi. Então, cada versão, você precisa também desapegar das versões. Muito fácil falar de desapego, né? Mas eu também desapeguei de várias versões que eu já vivi. Foram necessárias, foram lindas, foram bonitas para aquele tempo. Mas desapeguei. Então, eu não consigo olhar daqui com um olhar de perda. De perda. Eu acho que a palavra foi infeliz. Eu quis dizer perda no sentido de o que você teve que deixar para trás. Eu vou trazer um aspecto que você já colocou, porque daí vai puxar o gancho. Mas você fala muito dessas amizades que você perdeu. Perdeu no sentido de deixou de ter. E que teve um impacto. Porque por mais que o resultado final, já com a tua leitura da sabedoria, tenha sido bom e tenha sido necessário, talvez no momento imediato da perda de certas amizades, isso não tenha aparecido para todos como um ganho. Sim. Fala disso, só para as pessoas entenderem, porque assim, a gente fala de autodesenvolvimento, e fala assim, pô, mas a minha vida tem um monte de coisa que tá causando confusão. Sim. Que não é que ela é ruim, mas que tá causando confusão. Eu volto pro primeiro ano que eu tinha ido para a Índia, no Ashram. Tá. E eu fiz essa pergunta lá pro filósofo. Eu falei, pá, muito bem, lindo aqui os estudos, linda a filosofia, mas eu preciso deixar os meus amiguinhos, porque você está falando de todos os problemas de ego, todos meus amiguinhos tinham, porque a gente era amigo. A gente estava na mesma frequência. Então os defeitos que eu via neles estavam todos os mesmos defeitos em mim. E era divertido. Gostava até daqueles defeitos. Assim. Eu falei, mas eu tenho que deixar mesmo os amiguinhos, eu posso só eu melhorar. E deixa os amiguinhos em paz, a gente continua junto com eles. Ele falou assim, cara, com o tempo, as amizades vão deixar de ser interessantes para você. Não precisa ter pressa. Eu sempre tive relutante nesse negócio. Não, mas será? Até o tempo que você começa, ele tinha razão, né? Um filósofo assim, que estudado é bom você pegar uma pessoa mais velha. Depois de alguns anos, as conversas não batiam. Os assuntos não batiam. Aí você se perguntava, o que eu estou fazendo nessa roda? Não quero estar aqui, não quero falar sobre isso, esse assunto não me interessa, esse assunto não me ajuda a evoluir, ele só evolui. E aí, de repente, as amizades elas vão ganhando espaço. Então, assim, e toda vez que você tem essas rupturas, alguns entendem melhor, outros não. Mas, como é um movimento teu, você tem que ter a generosidade de saber que você que mudou a sintonia do rádio. O outro continua tocando a mesma música. As pessoas falavam o quê, Cris? Quem falou? Olhava talvez a espiritualidade como algo negativo. Tá. Começou um pouco mais para a espiritualidade, abandonou a gente aqui. Sabe, tipo, você não abandonou. Os assuntos só não batiam mais. Então, teve assim um pouco... E aí depois eu comecei a tomar muito mais cuidado com isso, porque no começo você começa mais radical. Você foi mais radical? Para se proteger. O que é mais radical, Cris? Você de repente fala, cara, tá errado isso. E aí eu cortava a amizade. Se posicionava? E cortava no dia seguinte. Tá. Foi muito radical. Mas era uma maneira não contra a pessoa. Sim, mas para te proteger. Para me proteger. Claro. Falei, cara, eu não quero estar nisso. Para me proteger. Hoje eu sei que eu tenho a responsabilidade de trazer que a espiritualidade é algo cool, é algo bacana. Você anda com gente bacana, você vai em lugares bacanas. É muito mais divertido do que a outra vida lá. Então você tem que transformar isso em coisa divertida. Então, mesmo quando eu tenho que desfazer das amizades, hoje eu faço com muito mais carinho, com muito mais paciência. Porque eu entendo
a culpa é toda minha. Eu que estou mudando, não é o outro. Então, eu não posso deixar a impressão que o negócio de espiritualidade é algo de perda. Sim, que é fanatismo, Que né? é fanatismo, Nesse sentido. nesse sentido. Cara, é só um processo de evolução. E se é o teu amigo, qual que é o teu papel de amigo? Cara, o máximo que eu posso fazer hoje para esse amigo é estar do lado dele, inspirando. E convidar, se ele quiser. Cara, eu estou fazendo isso aqui, quer vir? Não, tá tudo certo. Mas se eu puder inspirar e trazer um pouquinho para esse lado que me fez tão bem, é maravilhoso. Mas também a gente sabe, cada um tem o seu tempo nessa jornada. Sim. Tem gente que está mais no começo, tem gente que está na frente. Sim. Mas no seu tempo, cada um vai mudando. Eu vejo isso num grupo de amigos. No começo, 10 anos atrás, quando eu fui para a Índia, eu era louco. Cris, cara, você vendeu a empresa, ficou rico. Agora você vai ficar louco. Vai para um ashram na Índia, que eu não posso acreditar, cara. Estudar Vedanta, que troço é esse, cara? Você tá maluco? E aí era o grupo meu do meu fórum do IPO. Hoje, de louco, todo o grupo estuda. Então, para mim, esse é o maior exemplo de mudança que você pode fazer. Sim. Aquela tese assim, e rápido, num ciclo de 10 anos, cada ano um foi avançando nesse estado. Como também lá atrás eu era zero espiritualidade, teve alguém também do meu fórum que falava sobre espiritualidade e eu lá olhando torto. Então, olha o poder e a responsabilidade de mudança que a gente tem. Então hoje eu olho assim, muito mais nesse prisma de estar a serviço mesmo. Sim. E é lindo, Cris, porque assim, acho que quem te acompanha, né, quem convive com você, eu fui cética também da tua mudança, eu fui uma das céticas, mas eu não convivia tanto com você. E aí, a partir do momento que você convive, você, puta, realmente está mudando. Aí algumas situações que eu fui observando, ele está reagindo diferente. E aí você volta a se aproximar. Então, tipo, eu acho que quando a pessoa muda, isso não tem inspiração maior. Ela fala, o que você está fazendo? Que planilhinha aí que você usa para você fazer? Porque eu quero fazer também. Porque é legal, né? É isso, eu acho que você faz isso muito bem. Eu tenho muito orgulho de você. Muito orgulho de você estar aqui no meu divã. E eu quero fazer uma última pergunta. Isso eu já fiz. Qual que é a maior ilusão que os empreendedores têm sobre sucesso, na sua opinião? Uma boa essa aí. Pode pensar. Precisa definir o que é sucesso. Muitos empreendedores têm a ilusão que o sucesso é um número. E se atingir aquele número, ou se eu vender a empresa naquele valor, isso é sucesso. E essa é a grande ilusão. Porque você deixou de fazer o que deveria ser feito em troca de um número. E acho que o empreendedor ele tem que ser realmente motivado pela transformação. Lembra, você pergunta para o empreendedor, que dor que você está resolvendo do mundo? Se ele não souber te responder, ele não é empreendedor. Então, quando você fala com o empreendedor raiz, ele fala assim, cara, eu estou resolvendo essa dor do mundo, esse problema. Milhões de pessoas têm esse problema e eu estou lá resolvendo. E, by the way, se der para ganhar algum dinheiro, cara, tá maravilhoso. Lembra lá atrás que eu falei que a gente não dá para trabalhar por dinheiro? O dinheiro, ele vem como consequência de algo bem feito. Perfeito. E no momento que precisa vir. Então, eu acho que assim, esse é o grande ponto. E aí aprendi isso também no ashram, e aí foi um dos temas super engraçado, que chamava desapego ao resultado. Agora você pode imaginar, lá na Índia, o filósofo falando só para uma plateia de 70 empresários. Ele chega num tema, gente, vocês têm que ter desapego ao resultado. Aí os 5 caras levantaram, falaram, não. Para tudo. Eu tô aqui há 5 dias ouvindo, concordei de tudo. Com tudo, até agora tá vendo cara, bem. Tá tudo ótimo, cara. Mas essa eu não posso concordar. Não, a nossa vida, você não entendeu aqui, Guru. Nossa vida de CEO é pautadas em resultados, é pautadas em metas. Não existe desapego ao resultado. Isso aqui
Nesse grupo não existe. Nossa vida é resultado. Ele na calma dele, na sabedoria dele, ainda bem que não fui eu que falei. Para passar papelão, Ia né? ter passado vergonha. Ele, calma. Vamos lá. Então você está dizendo que você faz uma planilha Excel do planejamento da tua empresa, que você vai faturar tanto nesse mês, tanto no segundo, tanto no terceiro, vai faturar tanto, vai terminar o ano, vai lucrar tanto e que vai dar tudo certo. Você combinou com Deus se não vai ter Covid, se não vai ter bomba, se não vai ter guerra? Não, porque você está partindo do princípio que você escreveu vai acontecer. Então, onde que você tem domínio de todas as... Você tem domínio que o teu cliente vai comprar de você? Você tem domínio da taxa de juros? Você tem domínio de que o concorrente não vai desenvolver um produto melhor que o seu? Você tem todos esses domínios? Os caras falam, não tenho, isso aí eu não sei. Então, como que você quer ter apego ao resultado de N fatores que você não tem domínio? Me parece uma completa estupidez. Você achar que você tem controle do resultado, você não tem. Aí o cara fala, não, de fato não tenho controle disso tudo. Ele fala assim, você tem controle, sabe do quê? Da ação. Do processo. Do processo. Eu não estou dizendo para você não ter processo. Eu não estou dizendo para você não fazer e executar da melhor maneira possível. Esse é o teu papel. Vai lá, executa da melhor maneira possível. O resultado não depende de você. Então, é consequência. É consequência. Tenha desapego ao resultado. Foco na ação. E aí a gente volta lá traçando com o livro o que é foco na ação. Foco no presente. Que é a base do estoicismo. Que o estoicismo fala, você tem 50% de controle sobre as coisas da sua vida. E 50% tem qualquer controle. Sim. Onde reside a felicidade? Em você investir sua energia, onde você tem controle. E onde você não tem controle, solta. Solta. Porque senão você está o tempo todo frustrado com todos esses pontos e deixou de curtir o processo, deixou de entender, puta, o que eu posso fazer aqui? E tem uma coisa que você falou que me chamou a atenção, né? É que impacto, o que o mundo precisa. Eu estudo muito o Ikigai. E o Ikigai, ele fala que sucesso, que isso é sucesso. Você não me perguntou, mas eu vou responder como se você tivesse me perguntado. E pergunta pra mim, e pra você, Tati? E pra você, o que é sucesso? Ai, como a gente é natural. Mas eu acho que me guiou muito a filosofia do Ikigai, porque ela fala de 4 esferas para você ter sucesso, que ele chama razão de acordar todos os dias, que é a tradução de Ikigai. Que é fazer o que você ama, quando você consegue fazer o que você ama, o que você sabe fazer bem, porque você tem o senso que você está encaixado na tua potência, por exemplo, você voltar a trabalhar com o mercado financeiro, só que de um outro lugar, você fazer o que o mundo precisa e você receber dinheiro por isso. Quando você tem essas esferas equilibradas, você se sente num flow da vida. E aí o que o mundo precisa, eu gosto de fazer uma licença poética, porque eu não sei exatamente o que o japonês quer dizer com o que o mundo precisa, mas não é necessariamente uma causa. É uma causa, o mundo precisa acabar com a fome, o mundo precisa... Não, o que o teu mundo precisa? Isso. Que dor que você passou, ou que privilégio que você teve, que você olha para os outros, cara, Cris, eu queria que você sentisse o que eu sinto. Esse é o CT, para mim, é o coeficiente de tesão. Quando eu falo, cara, eu criei uma marca de sapato, né? E eu criei uma marca de sapato, eu falei, cara, mas o mundo não precisa de sapato. Foi aí que eu entrei em crise, tá? E eu me deparei com o Ikigai. Não para mim. Para mim, o sapato não é o centro da minha vida, me vestir não é o centro da minha vida. Mas eu entendi que, falei, caramba, essa empresa me trouxe visibilidade. Tatiana Loureiro hoje é uma... As pessoas me reconhecem por isso. Eu não uso o nosso sobrenome Freire, mas eu uso Loureiro. Eu falei, tá, o que o meu mundo precisa? Cara, eu quero ajudar as pessoas a verem o que move elas, o sentido, mas isso não tem nada a ver com sapato. E eu falei, mas vai ter. E eu comecei a ligar com toda a minha marca, o que te move, fazendo uma analogia a sapato também, obviamente, mas de poder usar a minha esfera de influência, que a minha marca me deu, para poder alcançar as pessoas para falar o que eu quero. Isso mudou totalmente a minha relação com a minha marca. Nas ações que eu proponho, desde visitar Paraisópolis, para os meus clientes quebrar barreiras invisíveis que a gente tem, até quando a gente faz um clube do livro das mulheres que correm com os lobos, para a gente poder olhar para a nossa natureza selvagem. Então eu comecei a mesclar tudo de psicologia, porque lembra que eu sou formada em psicologia, e que eu achei que em algum momento aquilo tinha ficado apartado da minha vida de empreendedora de sapato, e eu comecei a colocar na cultura do meu negócio com os meus clientes, mas com meus funcionários também. E aí aquilo voltou a fazer sentido para quem?
pra mim. Sim. Tem gente que só compra porque meu sapato é bonito, eu agradeço, podem continuar comprando, é lindo, tatianaloureiro.com.br, tudo certo. Mas o sentido é uma coisa que ela é indelegável. Então, pra mim, eu tive que fazer toda essa conexão pro meu olho voltar a brilhar com o meu negócio. Então, acho que isso a gente pode fazer na nossa vida com tudo. Quando você volta a trabalhar com o mercado financeiro, que você falou, puta, Tati, durante um tempão fiquei querendo evitar, porque foi um lugar que me engatilhou também de outros lugares que eu não quero voltar de alguma maneira. Mas quando você volta de um outro lugar, mesclando todo o teu conhecimento espiritual, podemos dizer assim, mas de vida também, e leva isso para o mercado financeiro, você está mudando a tua esfera de influência. Não adianta a gente falar assim, eu não quero que as pessoas me vejam nesse lugar. Não, mas é nesse lugar que você influencia. As pessoas olham pra você, né? Tipo, olha, puta, cara, o Cris sabe esse negócio de lidar com dinheiro. Você me influencia nesse lugar, então... Mas você me influencia mais do que isso. Mas é esse lugar que me chamou, entende? Sim. Então é da onde a gente tá, a gente fazer a mudança. Que acho que é uma das coisas que a gente fala muito em espiritualidade, não é sair da Matrix. Aí eu vou sair da Matrix. Não, essa Matrix aqui tá muito ruim, o pessoal tá todo zoado, eu não quero viver essa confusão. Não. É a partir da confusão e do lugar que você foi inserido, você fazer a transformação reversa. Sim. Isso é beleza, e eu tô vendo que você tá fazendo isso com a tua turma do IPO, com o pessoal de investimento, com a tua família. Isso é muito lindo, Cris. Eu queria te falar que, assim, tenho muito orgulho de você. A gente é fofa. E te agradecer por essa conversa, assim, essa entrega, mostrar essa transformação para quem tá vendo que é possível, tá bom, galerinha? Olha, eu vou te falar que era osso aqui o negócio, viu? Mudou mesmo. O negócio não era fichinha, não. Por isso que é legal, porque o ser humano tem essa plasticidade de mudança. Você, que eu também não era ficha, gente. Eu tô falando dele, mas eu também não era... Algumas últimas palavras, uma mensagem para as câmeras, para sua mulher, para seus filhos, para quem você quiser. Não, foi uma honra estar aqui com você. Maravilhoso. Foi um divã. Assim, essas conversas, assim, amo essas conversas com você. É profunda. Porque eu falo assim, são conversas de alma. Sim. Então, essa conexão que a gente tem nesse bate-papo, essa chance, e esse espaço que você me deu para falar, cara, super honrado. Te amo, amor. Te amo. E eu vou acabar, gente, falando o seguinte, que... Não vou falar nada, não. Posso falar? Eu sou essa pessoa que eu tenho 1000 fichinhas com 1000 coisas, mas eu já falei tudo o que eu queria falar, eu ia repetir. Eu não quero repetir nada. Eu acho que a gente encerra por aqui. E se vocês quiserem saber mais sobre o Cris, vai no Instagram dele, eu vou deixar aqui para vocês verem. Ele fala muito de Vedanta, ele vem trazendo esse movimento do Vedanta para o Brasil. Tem também o Family Office dele, então tem várias facetas do Cris. E vocês podem também contratar ele como DJ. Não sei se ele só vai para amigos. Sim. Você vai também para terceiros? Amo tocar. Ele ama tocar, então tá na alma dele, então pode chamar ele para DJ também. Mas acho que isso mostra que a gente não é uma caixinha só, que a gente pode ser todas que a gente desejar. E é isso. E quem quiser também buscar a Empreendedora no Divã, que é a minha comunidade de empreendedoras feminino, vai também lá no @empreendedora no Divã. O podcast, encaminhem, compartilhem, façam comentários, porque isso ajuda o conteúdo a ser distribuído. E dito isso, tenham uma excelente semana.